Beleza? Tá ouvindo? Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. É com muita alegria, respeito que nós estamos aqui. Hoje é dia 19 de janeiro de 2026. Estamos ao vivo às 19 horas e 26 minutos, horário de Brasília, para o Brasil e para todo o mundo. Seja bem-vindo, é muito importante que você esteja com a gente nessa live. Eu vou receber um convidado, um historiador chamado John Cícero, que já esteve com a gente aqui em outras oportunidades, aonde o nosso querido convidado John Cícero vai fazer uma análise sobre a decadência neopentecostal. O movimento neopentecostal é um movimento que trabalha com a teologia da prosperidade e da libertação. Começou no início do século XXI, no início do século XX, nos Estados Unidos, e se espalhou pelo Brasil e pelo mundo. Antes da gente chamar o nosso querido e convidado, você que vai chegando, vai deixando seu like, vai compartilhando o link dessa live no comentário, nos seus status. Você pode colocar o nome da cidade onde você nos assiste. Bom dia, boa noite para o posto, nome complicado. Bom dia para a Jaqueline, bom dia para o Adilson Florentino. Tá, pessoal? Vou chamar meu convidado já já. Quero lembrar para você das nossas leituras preciosas, Traumas Religiosas, na 4ª edição, Gatilhos Mentais, Dízimos e Mentes Programadas. São livros maravilhosos que você pode adquirir, você vai crescer como pessoa, vai aprender muito. O link desses livros estão de forma impressa e digital nesse link aqui do comentário fixado para você adquirir. Eu só queria também explicar algo rapidinho, em 1 minuto. Eu tenho aqui me apresentado como psicanalista e oferecido um processo terapêutico para quem foi vítima de abuso religioso e para você que está em sofrimento psíquico, que ajuda, que é a intervenção de um profissional qualificado. A minha especialidade são traumas religiosos, mas todo bom psicanalista está pronto para qualquer demanda e para ajudar o seu paciente. Se você tem interesse, entre em contato conosco pelo link que está na descrição, agende a sua sessão, agende a sua avaliação, certamente iremos te ajudar. Outro dia um rapaz colocou aí um comentário dizendo: eu não gosto de psicanálise, Freud usava cocaína, Freud era um louco. Pessoal, deixa eu explicar uma coisa para vocês que não sabem. Todo psicólogo estuda psicanálise na faculdade. Só que, na psicologia, nós temos um profissional, o mais qualificado de todos na saúde mental é o psicólogo. Por quê? Porque o psicólogo, ele tem acesso a ferramentas que nenhum outro terapeuta no Brasil tem. A psicologia é uma profissão padronizada. Então, quando você vai estudar psicologia, você vai estudar diversas abordagens. Você vai entender que a psicologia é dividida em 3 forças, que é a psicanálise, que é o behaviorismo e o humanismo, humanas. Então, a psicanálise, ela é uma ciência que está dentro da psicologia. Você vai estudar na psicologia várias abordagens. Psicanálise, análise do comportamento, gestalt terapia, logoterapia, abordagem centrada na pessoa, terapia cognitiva, e tem muitas outras. Você estuda um pouco de tudo e escolhe aquela que você se conecta melhor, e aí você vai se especializar nessa técnica. Então, se a psicanálise fosse essa loucura que você vê algumas pessoas falando por aí, ela não estaria dentro da ciência da psicologia. A diferença na psicanálise é que, no Brasil, não existe regulamentação na psicanálise. Existe regulamentação na psicologia. Para mim ser um psicólogo, para mim atender como psicólogo, eu tenho ferramentas que me permitem ir mais longe. Porém, para mim ser um psicólogo, eu preciso fazer uma graduação de 5 anos em uma faculdade
depois eu preciso me associar ao Conselho Regional de Psicologia. A faculdade vai me dar o diploma de bacharel em psicologia. E o Conselho Regional de Psicologia vai me dar o título de psicólogo. Essa é a diferença. Agora, quando eu estudo apenas a psicanálise, de forma independente, num curso, numa escola, eu posso trabalhar como terapeuta psicanalítico. Então é por isso que eu não me apresento como psicólogo no canal, porque eu não sou psicólogo. Eu estou no final do curso. Dando tudo certo, no final desse ano eu consigo concluir o meu curso de psicologia. Nesse momento, a gente se apresenta como psicanalista. Quando você vai atrás de um psicólogo, é muito comum que aquele psicólogo que vai te atender seja psicanalista. É um psicólogo que usa a psicanálise como abordagem, como tem outras. É até importante você perguntar para o seu psicólogo qual a abordagem que ele usa. Ele vai te explicar um pouco da abordagem, se é terapia cognitiva, se é abordagem centrada na pessoa, se é logoterapia, se é gestalt terapia, outras, ele vai te explicar as técnicas, como eu também explico para os meus pacientes como que a psicanálise trabalha para ajudar ele. Todas essas técnicas da psicologia são boas, são muito boas para ajudar o paciente. Agora, cada uma vê o homem de uma forma, certo? Então, creio que eu já expliquei, tá bom? Então, cuidado com o que você ouve aí sobre psicanálise. Ah, Freud era um louco. A maioria das pessoas que falam de psicanálise dessa forma não estudaram psicanálise. Então, quero chamar o meu querido historiador para a gente iniciar aqui a nossa discussão, meu querido John Cícero. Uma boa noite para você, seja muito bem-vindo. Boa noite, meu amigo Jovens. Prazer estar aqui de novo, terceira vez, né? Que bom. Vamos fazer uma discussão muito importante. O John é historiador e a gente vai fazer uma análise para a gente, pessoal, para a gente entender melhor como que as religiões, como que os movimentos religiosos nascem, se desenvolvem, se estabelecem e depois entram em declínio. É uma análise muito boa, tá? E eu coloquei o título da live, Historiador Analisa a Decadência Neopentecostal. E eu queria que o John, a gente começasse pelo início, né? Vamos pelo início. Queria que o John falasse um pouquinho sobre o nascimento do neopentecostalismo e o contexto histórico que permitiu a sua ascensão. Por que o movimento neopentecostal, como foi que ele nasceu, quais eram os ingredientes que permitiu com que ele pudesse prosperar e prosperou muito no país? Ok. Tá dando para ouvir aí direitinho? Beleza. Então, o que acontece? A gente tem uma mudança de chave, a gente tem uma mudança no mundo a partir da Segunda Guerra Mundial. Quando a gente tem uma guerra tão grande assim, tão horrível, tão destruidora, tão escalonada, a gente teve uma mudança do mundo. Então, a gente teve a Conferência de Yalta, que foi os três grandes, Roosevelt, né? E o que acontece? Opa, vamos lá. E o que acontece? Depois da Segunda Guerra Mundial, a gente teve uma hegemonia americana. Os Estados Unidos se transformou numa grande potência do mundo. Não foi só uma potência militar e financeira, mas também uma potência o quê? Religiosa. Então, o neopentecostal ele começa a surgir nos Estados Unidos, na década de 50 e 60. E a gente tem muitos expoentes aí, né, como Ben Hinn, né, e outros pregadores, que eles começaram a fazer uma coisa que a gente chamava de mega church, né? Os televangelistas, eles começaram a usar a televisão para poder o quê? Chegar até o público e poder falar com as pessoas. Naquele tempo, você tinha uma estrutura que era mais engessada, que era a pessoa na igreja e cantando aquele hino, e a pessoa com véu, e com saião, e aquela reverência, e quase ninguém falava, né? Uma coisa que, se você olhar assim para os nossos avós, bisavós, é uma coisa assim, né, que para a época era uma coisa assim aceitável. Só que com o passar do tempo, as pessoas queriam uma coisa mais intensa, elas queriam mais um fenômeno, elas queriam mais uma mudança, elas queriam mais uma coisa que fosse mais perceptível, palatável, né?
Então, esses grandes pregadores, eles começaram o quê? Eles começaram a ir para a televisão, só que eles perceberam que se eles fossem lá na televisão, aí fosse mostrar aquele culto morno, aquelas pessoas lá, quase que, como eu posso explicar para vocês, como se estivesse miando, né? Não ia ter grande coisa. Então, eles começaram a prestar atenção numa coisa, que eles poderiam colocar, primeiro de tudo, a batalha espiritual. Então, eles começavam o quê? A pegar, né? Eles começaram a pegar, só um minutinho aqui, eles começaram a pegar, né? Pessoas supostamente com espíritos, né? E começou a passar que era uma batalha espiritual e que você estava derrotando o mal e aquela coisa, entendeu? Eles começaram mais a deixar de lado o louvor, aquela oração mais ritmada, mais coreografada, mais falada. Eles começaram a coisa assim mais você vai ser abençoado e o demônio vai sair e o milagre vai acontecer e etc, etc, etc. E eles começaram isso no televangelismo. Então, o que acontece? Eles quebraram o paradigma porque eles se afastaram da corrente tradicional e eles criaram aquilo que chamaram de neopentecostal. Então, começou com a batalha espiritual, começou com essa intensidade de fé e o principal de tudo, a teologia da prosperidade. Para os Estados Unidos, no modelo de 50, 60 até 70, que é a geração Baby Booms, a gente teve uma explosão de riqueza. A gente teve uma explosão de pessoas conquistando, tendo sua casa, aquela coisa toda. Era a America Way of Life, né? Então, para os Estados Unidos, falar que você era rico, que Deus estava te abençoando, era uma coisa muito normal. Era uma coisa, assim, muito, muito boa. Então, o que acontece? Eles começaram a exportar isso, né? Eles começaram a falar, e começaram a falar na televisão. E isso foi se espalhando pelo mundo, só que nem todo lugar dava para se espalhar. Por quê? Porque isso é mais o quê? Uma teoria ocidental, uma teoria que você pode ricar, que você pode ter seu carro, que você pode ter sua casa, isso é bom para a Alemanha, isso é bom para o próprio contexto do Brasil, né? Mas se você pegasse aqueles países mais fechados, aqueles países mais seculares e de outras religiões, não ia colar, mas para nós, né, começou a colar. Então, isso começou a vir para o Brasil. Então, a gente tinha o quê? Esses grandes televangelistas que eles, né, levando multidões a estádios, né, e com curas e milagres e demônios dando seus testemunhos, né. Aí, então, o que eles começaram? O Ben-Hinn, o Joel Osteen, o Kenneth Copeland, né, eles começaram o quê? A exportar esse tipo de modelo. E aqui no Brasil, né, na década de 70, 80, a gente tinha aqui uma grande coisa, que era o quê? Uma grande massa de pessoas saindo do campo, indo para a cidade. A gente também tinha um contexto da ditadura militar, certo? A gente tinha um contexto de miséria urbana. E aquelas pessoas que estavam no povoado, aquelas pessoas que estavam na cidade, aquelas pessoas que estavam buscando uma melhora de vida, certo? Aquela coisa lá da igreja mais tradicional, mais fria, tal, assim, já não encantava mais. Você vê que até a própria igreja católica, que era centralizada nas grandes cidades, né, com poucas igrejas em povoados, já não estava fazendo aquele tchan. Aí chega lá um pastor que fala, ó, você vai enriquecer, você chegou aqui na cidade, você vai ter emprego, você vai ter carro, você vai ter moradia. Isso, America Way of Life puro, estilo de vida americano, que foi trazido. Aí você vai ter sua casa, você vai ter seu carro, você vai prosperar, você vai estar no templo, você vai estar situoso, né? E isso foi abraçado no Brasil por um contexto histórico de miséria que a população vivia e pelo contexto histórico das pessoas que estavam migrando do campo para a cidade, elas queriam uma mudança de vida. Ela não era mais aqueles jovens que estavam lá sentado no púlpito, estavam ouvindo sermão, não. Aí você chega na cidade, aí você está lascado, sem o dinheiro da passagem, sem aluguel, sem conhecer ninguém, aí você vai lá na igreja e o pastor fala, ó, você vai vencer. Você vai detonar, você vai ter sua casa, você vai ter seu carro, você vai ter seu tudo. E isso começou a encantar. Então, o que acontece? Um dos primeiros expoentes, a gente tem a Igreja Deus e Amor, que começou um trabalho agressivo nesse marketing, indo para o rádio. Porque antes eles tinham o quê? Eles tinham preconceito de usar esse tipo de mídia. Falavam que a televisão era do diabo, que o rádio era do diabo, aquela coisa toda. Só que outras pessoas, né, foram entendendo, não, mas a gente pode usar isso aqui para fazer esse televangelismo. No começo, eu acredito que tinha uma boa, como eu posso explicar para vocês, uma boa fé, uma boa razão, né, uma coisa legal, porque eles ouviam aqueles grandes pregadores, eles também ficavam impactados.
né? Aí tava lá um pregador lá com o Benrim, lá no estádio, lá no estádio lá dos Estados Unidos, aí o cara passava a mão, todo mundo caía no chão, aquele transe coletivo, né? Aquela psicologia de massas aplicada ao seu modo extremo. Então, eles falavam, não, a gente pode replicar isso aqui no Brasil. E no Brasil colou muito melhor pela situação de miserabilidade que as pessoas estavam passando e pela situação que as pessoas estavam fazendo a transição do campo para a cidade, elas queriam uma mudança de vida. Então, a Igreja Deus e Amor começou com David Miranda atacando a rádio, certo? Então, ele falava muito na questão de cura, a questão que Deus ia curar a pessoa, que ia mudar tal. E veio, então, o jovem de Macedo, né, mais o R.R. Soares, e eles viram aí uma grande oportunidade, entendendo o quê? Que quem domina a mídia, domina o público. Então, eles começaram a fazer um trabalho extremamente agressivo, certo? Um trabalho que falava, né, que falava nesse contexto a qual as pessoas estavam vivendo. E era uma nova novidade de vida para as pessoas, ok? Por quê? Milagres imediatos, batalha espiritual, e uma coisa que eles trouxeram também, uma liderança extremamente personalista, uma liderança figurada numa pessoa que é de sucesso, que não fica doente, que não é pobre, que come bem, que anda em bons carros, que tem luxo, porque Deus deu uma benção para ele enorme, voltada para o Velho Testamento, como Abraão, Isaac e Jacó, e ele venceu e cresceu na vida. Então aquela pessoa começou, eita, esse pregador aqui era fraquinho, trabalhava não sei o quê, e hoje o cara é o quê? Tem um império. Só que eles não conseguiam olhar esse glamour que a pessoa estava vivendo. Eles olhavam como uma porta de sucesso para eles mesmos. E isso colou mais aqui que nos Estados Unidos. Então você, resumindo o primeiro tópico, vamos só resumir o início, né, que você falou lá na década de 40 e 50 nos Estados Unidos, o boom do neopentecostalismo. Aí você começou agora a falar do boom, do início do boom, né? Que a gente já entra agora no segundo tópico. E aí, antes mesmo, como você já começou a falar, é só registrar a pergunta, né? O boom das seitas e mistérios, a lógica do crescimento acelerado e sua conquista, né? Então agora o professor vai falar para a gente quais foram os ingredientes da sociedade brasileira que colaboraram para que o movimento neopentecostal, de fato pudesse prosperar no país. Então, vamos lá, professor, fica à vontade. Começou com a questão que você não ia ter uma salvação futura, né? Você não ia ter aquela coisa, ó, você vai ser pobre, vai morrer pobre e vai ser salvo. Não, você vai ter um milagre imediato. Isso foi muito fértil aqui no Brasil, ok? Mas juntando, né, com essa questão televisiva e da audiência, né, e eles começaram a mudar, né, porque os Estados Unidos eram do contexto, aqui no Brasil era uma questão mais de miserabilidade, né. Então você começa a ter o quê? Você começa a ter a Igreja Universal nesse grande expoente, ela é a matriz, ela é a mãe de tudo isso, ok? Tem outras igrejas também, como a Deus e Amor, tem a própria igreja do R.R. Soares, né. Então, o que acontece? Essas igrejas, elas traziam um problema imediato para aquelas pessoas, elas queriam um milagre imediato. E a igreja começou a falar o quê? Que a vida financeira ativa era um dom de Deus. Se você fosse rico, é porque Deus estava te abençoando. Só que como isso não se replicava para todo mundo, eles falavam que se você tivesse um bom emprego, se você tivesse um bom carro, se você tivesse aquilo. Então, o que acontece? A pessoa achava R$5 no meio da rua, na época, cruzeiros e tal, a pessoa, pô, já quiser o grande milagre de Deus. Deus já está fazendo uma coisa enorme na minha vida. E o culto deixou de ser, esse boom, o culto deixou de ser um culto mais litúrgico, mais metódico, um culto mais espiritual, para ser um show da fé. Era um showmício, era um comício assim a céu aberto. E o pastor lá lutando contra a mulher que estava endemoniada, e o pastor rasgava a camisa e segurava no cabelo da mulher, entendeu? E no final, gente, ó, vocês vê, a igreja está crescendo, você vê aqui o nosso grande líder, olha como é que ele está aqui, ó, está viajando vários países e tal. Você também pode ter isso, é só você conseguir, é só você contribuir financeiramente. Aí entra a teologia da prosperidade. No princípio, as pessoas elas pensavam o seguinte, que era uma benção, eu vou dar um dinheiro e vou receber, e a igreja vai crescer e tudo vai dar certo. Só que começou a virar um estelionato da fé, uma venda de indulgências novas, certo? E o mais assim, e virou, sabe, você ia na igreja, se você não desse uma moeda, você se sentia mal. E essa teologia da prosperidade é uma teologia extremamente ativa, não era você dar R$50
Hoje vai ser abençoado amanhã e ter uma vida próspera, não. Você tem que ir todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. E cada vez eles mostravam mais milagres e mostravam mais coisas. Só que, gente, é como o Jobst já falou, a maioria das coisas são estatísticas. Você pega essas igrejas aí, elas não mostram quase ninguém do Nordeste vencendo. Eu fiz uma viagem agora para o Nordeste. Pessoas que estão passando por uma situação muito difícil, em povoado, não tem emprego, não tem indústria, depende de auxílio do governo. Mas você pega uma pessoa em São Paulo, o cara já foi empresário, o cara já sabe aonde conseguir o fornecedor, o cara já sabe abrir o negócio dele, o cara já entende o ramo dele, certo? Aí coloca esse cara como um grande vencedor, um cara que quebrou, foi para a igreja, e parou de beber, parou de fumar, teve um novo estilo de vida, né? Começou com algumas contribuições pequenas e começou a crescer de novo no seu negócio. Então, estatisticamente, eles começaram o quê? A mostrar, né, grandes milagres, grandes coisas, com coisas datadas, pessoas marcadas e trabalhando em estatística. Não quer dizer que a pessoa não pudesse ser feliz, que a pessoa não pudesse crescer, que a pessoa não pudesse ser vitoriosa. Eu tenho o teu exemplo. Olha, o tanto que você ensinou lá na igreja, não é nem que você colocou na prática, mas você deu vivendo hard. Aí você está estudando, você está correndo atrás, entendeu? E estatisticamente, isso é o quê? Uma receita para que você possa ter uma vida melhor. Não é que você vai ficar rico, entendeu? E eles colocavam isso como se fosse a bênção financeira que estivesse trazendo para a igreja. Com esse boom, principalmente da Igreja Universal, a gente começou a ter as filhas. A Igreja Católica ela teve várias filhas, ela foi tendo várias filiais, principalmente na reforma religiosa. Todas as instituições que vieram da Igreja Católica e manteram vários dogmas da Igreja Católica. Aí você começou a ter pastores como Silas Malafaia, Estevão Hernandes, né? Pastor da igrejinha de bairro, pastor, aí eu não estou entendendo. Estou pregando aqui sobre Jesus, estou pregando sobre a volta de Deus, estou pregando que as pessoas vão ter uma vida vitoriosa no além, que as pessoas vão ser isso, vão ser aquilo. A igreja passou fechando, aí tem lá um pastor lá falando que a pessoa vai ter um carro, que a pessoa vai prosperar, vai tudo, a igreja está crescendo. Então, essa receita de bolo, ela começou a ser absorvida pelas igrejas tradicionais. Porque as igrejas tradicionais, elas estavam perdendo fiéis, estavam perdendo membros, estavam fechando a porta, não estava atraindo o jovem, entendeu? Então, esse discurso motivador, você que entende bem a psicologia, né, Rubens? Esse discurso motivador, esse discurso, você vai para frente, você vai vencer, você vai detonar, vai dar tudo certo na sua vida. É um boom, gente. É como se você estivesse lendo um livro de autoajuda ao vivo, entendeu? Só que esse boom, essa coisa, ela tem uma falha. Por quê? Porque esses pregadores, essas pessoas, certo? Eles também têm problemas. Só que eles entram de trás de um véu e eles criam uma situação a qual você não sabe o que acontece nos bastidores, entendeu? Então, quantas vezes eu ia na igreja, minha mãe ia na igreja e falava, a senhora hoje não tem um dízimo, não tem oferta, não tem o quê? Porque a senhora é derrotada. Ah, porque você não tem fé. Aí a pessoa ficava compelida a levar dinheiro para a igreja para poder dar o dinheiro para a igreja, não é nem porque era mudança de vida, porque se ela não estivesse dando dinheiro para a igreja, ela não teria o quê? A sua bênção espiritual. Então, nesse boom, começou a vir o quê? A Igreja Internacional da Graça de Deus, a Igreja Mundial do Poder de Deus, a Igreja Mundial Renovada, Igreja Assembleia Universal, e várias vertentes que começaram a ter o quê? A mesma receita do bolo, a batalha espiritual, o milagre imediato e a teologia da prosperidade. Com pastores não de vocação espiritual, mas pastores de showmícios, né? Que fazia de um culto show, certo? E isso se espalhou pelo Brasil, gente, de uma maneira assim enorme. Cada canto, cada lugar, cada coisa. Hoje está mais fraco, né? A gente vai chegar por isso, mas cada canto, cada lugar, cada pedacinho do Brasil tinha igreja universal, tinha igreja mundial, tinha igreja tal, tinha igreja pentecostal. Por quê? Porque o jeito, o modelo, esse coisa estava encantando as pessoas. Foi depois que as pessoas foram começar a quebrar a cara, as pessoas foram ter problemas, as pessoas foram. Quando a informação começou a ficar descentralizada, foi que as pessoas foram ver que o negócio estava horrível. Mas começou o quê? Com o bispo de Macedo, né? O de Macedo trabalhando na televisão, outros pastores como Silema Malafaia, vendo que apenas o crescimento financeiro da igreja se dava através dessa teologia da prosperidade, dessa batalha espiritual e desse milagre imediato da fé. Então a gente tem um boom. Esse boom, ele pega ali da década de 90 até os anos 2000, 2005 aí, a qual você tem, a gente até brincava, né? As três coisas que mais tinha no Brasil, era o crente da Universal, o Flamengo, o flamenguista e a formiga. Professor, é inegável que nesse tempero de crescimento, a gente teve aí um papel dos líderes carismáticos. Eu lembro que
o David Miranda, embora não usou TV, mas na rádio, as pessoas ligavam desesperadas, ele orava, as pessoas incorporavam, né? E ele conversava com as entidades pelo telefone, sai dela, você está livre. Ele orava pelas curas. Depois veio a Igreja Universal com Edir Macedo, então é inegável o papel desses líderes. Eu queria que o senhor abordasse um pouco esse tema, qual o papel importante, que nesse exato momento a questão da espiritualidade ela é concentrada nessas caricaturas, né? Qual a importância dessas caricaturas nesse crescimento do neopentecostalismo? Olha, eu não sei assim muito, só voltando nesse tópico que você falou aí do rádio, eu não sei muito como foi na Igreja de Deus, eu já vi muito isso na Igreja de Deus e Amor, mas eu não sei como é que era nos bastidores, mas na Igreja Universal já ficou provado, com o Romualdo Panceiro, que tinha ligações que faziam para lá, eram pessoas da igreja mesmo ligando, dizendo que estava demoniada, estava isso. Eu lembro quando teve a IURD TV, como a mulher ligou lá para ele, né, falou que ia quebrar as pernas dele, que estava demoniada, que não sei o quê, que no outro dia ele não ia andar, e no outro dia ele fez questão de dizer que as pernas dele estavam boa, né? E quando eu fui descobrir, gente, eu não sei se era a mulher de um pastor ou outra pessoa que tinha ligado, né? Era um teatro bem legal que encantava as pessoas. Tem uma anotação que eu fiz aqui que vai resumir bem sobre esses líderes carismáticos. Ela fala o seguinte: o líder carismático, ele é coercitivo, ou seja, ele tem uma boa oratória, ele sabe falar bem, ele convence bem, ele já é um pastor de showmício, ele já é um pastor de um culto, show, ou seja, ele sabe como falar exatamente com essa pessoa e ele é um encantador de massas. A espiritualidade, ela é substituída por controle. E o centro do neopentecostal não é mais o texto sagrado, é o líder. Então, quantas vezes você vai na igreja, né? Aí o pastor falou, porque o fulano de tal, nosso líder, que é um grande empresário, que é dono da rede de TV, que está fazendo um trabalho missionário, que já abriu mais de 200 igrejas no mundo, tudo começou a girar em torno desse líder. Então, você tem uma coisa histórica, gente, isso daqui que eu estou falando para vocês não é brincadeira. Na União Soviética aconteceu isso. Isso começou há muito tempo atrás. Começa na União Soviética com o que a gente chama o culto ao líder, quando tiver o culto ao Stalin. Isso se replicou na Coreia do Norte, ok? E isso se replica nessas igrejas pentecostais de um líder que é infalível, do líder que não erra, do líder que não fica doente, que tem uma família maravilhosa e que é hiper próspero, ok? Então, a espiritualidade é deixada de lado. A palavra de Deus, a espiritualidade, o povo santo, não, agora é o líder. O líder é a peça central e é a cabeça de tudo isso. Ao mesmo tempo que esse líder, ele é um encantador de massas, e ele consegue prover para si um grande movimento, ao mesmo tempo esse líder também tem um pé de barro. Aí o que acontece? Esses líderes se colocam como ungidos, incontestáveis, ok? Quantas vezes esses camaradas aparecem na televisão? Porque o fulano falou mal de mim, que vai morrer, que vai acontecer não sei o que e tal. Porque eles se colocam numa posição como se eles fossem os profetas do Velho Testamento. E você vê que o profeta do Velho Testamento, toda a base bíblica, eles falavam de Deus, não falavam de ataque pessoal que estava sofrendo para poder amaldiçoar pessoas e poder criar situações para que pessoas acontecesse todo tipo de coisa ruim, entendeu? Então, o que acontece? Eles trazem uma questão personalista para eles, desses textos do Velho Testamento, que não dá para trabalhar no Novo Testamento, nesse modelo neopentecostal. O Novo Testamento é o quê? É ser mártir, é morrer pelo evangelho, é pegar tudo que você tem, é dividir com os pobres. E não dá para isso. Só que nesse modelo antigo do profeta, que onde o profeta passa, se o profeta pisou ali, vai nascer a grama, o profeta curou, o profeta deu o provento para a viúva, começou a se criar um culto à personalidade, gente. E isso é uma psicologia de massa. Se você voltasse na União Soviética, né, você pegasse ali até da década de 30, até a década de 50, Stalin é incontestável. Você vai hoje lá na Coreia do Norte, o pessoal acredita que o líder controla até o tempo e espaço. Quantas vezes eu não vi nessas igrejas, já vi na igreja mundial muitas vezes, a mulher falando assim, pelo o Deus do apóstolo, é que se o Deus do apóstolo, que o apóstolo crê, acontecer tal coisa, é porque eu vou ser abençoada. Ou seja, o líder se transforma num centro gravitacional enorme, ok? Então, eles têm uma autoridade incontestável, certo? E outra coisa, eles têm um poder absoluto. Gente, o absolutismo era um rei que podia mandar, que mandava num reino, que era incontestável.
Então, você pega assim, gente, eu, até hoje eu ainda não entendo porque o Ministério Público e órgãos, né, do governo, eles não entram firme nisso daí, porque essas pessoas estão vivendo num feudo que elas têm leis próprias, principalmente os pastores, as esposas de pastores, determinados membros, obreiros, eles vivem dentro de um feudo com leis próprias que sobrepõem o Estado brasileiro, entendeu? Ah, você não pode ter filho, entendeu? Ah, você não pode ver a sua mãe, você não pode cuidar da sua mãe, entendeu? Gente, eu fico imaginando quantas vezes um hospital desse não ligou, ó, fulano, só tem sua mãe aqui, você é filho único, o cara tá em outro estado. Não, eu não posso sair daqui, eu não posso nem liberar um corpo da minha mãe que tá no hospital. Entendeu? Então eles têm um poder absoluto e o que o camarada fala, ó, você tá fora, tá fora. Ah, você tá de castigo, você tá de castigo. Ah, você vai fazer tal coisa, tal coisa. Gente, vira um absolutismo. O absolutismo já acabou na Revolução Francesa. Entendeu? O último remanescente que a gente teve foi na Revolução Russa. É uma questão de autoritarismo, uma questão de um poder inabalável que dentro da igreja dessa, o cara ele tem uma palavra soberana, só que o cara tá acima da república, acima da Constituição. Isso não existe, o Estado é laico. Ah, quer dizer que a gente não deve obedecer o líder? Sim, você deve. Você que congrega na sua congregação tem seu líder, mas a gente tem um Estado brasileiro, a gente tem o povo brasileiro, a gente tem a República Brasileira. Aí, para fechar aqui, eles têm o poder absoluto e eles utilizam o medo, a culpa, certo? E promessas como ferramenta de controle. O medo, se você me questionar, você vai acontecer uma maldade com você, vai morrer, vai pegar uma doença, alguma coisa assim, certo? A culpa, você falou mal do líder, você vai ser amaldiçoado, você não pode falar que ele é santo, certo? E o que que acontece? A promessa. Assim como o líder é próspero, você é próspero também. A espiritualidade do fiel, ela dá lugar ao quê? Uma vigilância comportamental, uma obediência cega a esse líder. E uma submissão emocional. E quem questiona esse líder é taxado de rebelde, de endemoniado, de uma pessoa o quê? Que não está com Deus. Você pode ver o líder no roubo, você pode ver o líder sendo preso, você pode ver o líder provando que aconteceu determinadas coisas, a mídia está falando, o jornal está falando, o site está falando, a rede social está falando, só que você não pode falar do ungido do Senhor. Eles criam um espelho, eles criam um domo através dessas pessoas que ela nunca erra. Quem são errados é os outros que colocam a culpa nesses líderes carismáticos. Então, toda a igreja, quer entender a igreja neopentecostal, certo? Dessa teologia da prosperidade, todas elas têm um líder carismático infalível, ok? E é inegável, né, que com o advento da internet, muita coisa mudou. As pessoas estão, claro, a religião, como o nosso querido amigo destacou, né, aqui o Anderson, essa seita sempre se atualiza para atrair. É um movimento automático. Eu me lembro que no início do neopentecostalismo brasileiro, né, tem um sociólogo muito bom chamado Ricardo Mariano, que fez um trabalho de mestrado maravilhoso sobre esse movimento, e ele mostrou assim que no início muitas igrejas não aceitavam a teologia da prosperidade, mas depois elas absorveram porque as pessoas começaram a sair dessas igrejas mais conservadoras, como você mesmo falou lá no início, né? As pessoas começaram a buscar movimentos maiores que atendessem às suas demandas, e quando os pastores tradicionais começaram a perceber que era uma questão de sobrevivência, absorver a teologia da prosperidade, a maioria absorveu. Quem não absorveu se tornou obsoleto, ficou para trás. E hoje nós temos uma postura muito peculiar de novos líderes que se apresentam, que estão aí conseguindo arrecadar muito dinheiro sem necessariamente gastar com templos, sem necessariamente ter toda a estrutura física que essas igrejas mais antigas têm. Mas também a gente tem uma postura diferente do fiel. Eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre esse assunto, o fiel. Qual é a mudança de postura desse rebanho hoje, que automaticamente está mais crítico, está cansado de abusos e promessas vazias? Jovem, só que você falou aí, tem até um meme muito engraçado na internet. Gente, isso aí é público na internet, tá? Não tô inventando, não. Depois vocês procuram. É o Silas Malafaia com bigode e o Silas Malafaia sem bigode. Aí fala que o Silas Malafaia com bigode
era o que pregava contra a teologia da prosperidade. O sem bigode é o que adotou a teologia. Então ele sempre fica fazendo os memes, ele fala no mal, aí depois mostra ele sem bigode falando bem, né? Ou seja, antigamente ele falava mal, né? Mas como viu que era o carro-chefe que estava sendo o boom do momento, então pegou carona, né? Eu fiz eu fiz uma anotação também sobre essa questão. Tudo começa o seguinte, na postura do rebanho, do encantamento à exaustão. No primeiro momento você chega encantado. Muitas vezes a pessoa está com problema de depressão, de ansiedade, e esse problema de depressão, ansiedade gera vários problemas físicos, e a pessoa, numa nova novidade de vida, num novo grupo social, num novo jeito de viver, certo? Ela consegue verdadeiramente superar esses traumas mentais, né? Sem questão medicamentosa, porque é uma nova novidade de vida. Isso, essas pessoas já param de sofrer sintomas físicos relacionados a isso, né? Com isso, essas pessoas falam que teve grandes curas, né? Grandes curas na questão física, mas muitas vezes foi mental que fez o quê? Que mexeu com o físico. Então, essas pessoas chegaram e começaram a dar o dízimo, começaram a dar oferta, e começou a fazer parte do grupo jovem, do grupo do Caleb, não sei do que, aí virou obreiro, virou pastor, virou aquela coisa toda. No começo é encantamento, gente. Encantamento, né? Só que com o tempo, isso vai ser levado à exaustão. Gente, eu lembro quando eu frequentava a igreja, né? E assim, eu ficava muito triste com grandes somas de dinheiro que minha mãe dava, tal, aquela coisa toda. E depois eu me engajei, depois é assim, assado, tal. Eu lembro quando era época de fogueira santa, época de propósito. Nossa, gente, a gente dava o sangue, aquela coisa, e juntava o dinheiro, aquela coisa, e o pastor fazia uma oração. Aí quando chegava outro dia, saía toda aquela dopamina, saía tudo aquilo assim, aí eu falava assim, mas e o milagre? E alguma coisa? Eu ia falar com o pastor ali, não, agora já é a nova campanha, agora já é a nova coisa. Isso começou a levar as pessoas à exaustão, entendeu? Porque as pessoas passam anos no encantamento, as pessoas passam anos gostando, as pessoas passam aquela coisa bacana, só que chega uma hora que você entra numa rotina, primeiro, uma rotina financeira, né? Ou seja, você não tem que estar só seu dinheiro de sua oferta, você sempre tem que dar algo a mais, entendeu? Depois, entra numa rotina de vigilância, hipervigilância. Então a pessoa espirra, o obreiro que vai lá falar para o pastor que o pastor vai te dar um caramba. Aí o cara chega, gente, o cara chega cansado em casa do serviço. 8 horas da noite, viu, no ônibus lotado, sofrendo, aí o cara chega lá na igreja, sofrendo, aí coloca o uniforme, entra 8h30 no salão, passou a dar um pito nele na frente de todo mundo, entendeu? Isso também começou a exaustar essas pessoas. E outras pessoas que trabalhavam para o dito reino de Deus, né? Não é que elas tinham que ser assalariadas ou ganhar alguma coisa, mas não tinha retorno nenhum. Então, eu mesmo fui porteiro, eu mesmo fui zelador, eu mesmo fui limpador, fui tudo e nunca ganhei nada por isso. E pelo contrário, eu só tomava o quê? Eu só tomava na orelha. Entendeu? Então, aquele mesmo encantamento foi passando. Terminou a grande fogueira santa da fé de Abraão. Pastor, e agora? Não, agora acabou, agora é outra coisa. Sim, mas e o dinheiro do aluguel? E o dinheiro da água? O dinheiro da luz? Cadê o milagre? E você ficava naquela expectativa do milagre, vai passando um mês, aquela coisa tal, quando você começava a se reerguer, vinha outra fogueira santa, vinha outro propósito. Isso começou o quê? A criar uma exaustão nas pessoas, entendeu? Aí você tinha aquela mulher que ela tinha a personalidade dela, e que o marido falava que a mulher é endemoniada, e a mulher fazia tudo que o marido queria, o marido vinha com outra coisa, que o pastor falou outra coisa, entendeu? E eles nunca chegam no senso comum, nunca chegam no denominador comum. Aí você pega uma pregação do líder hoje, ele fala, você já fez 40 fogueiras santas, mas essa é a que vai mudar a tua vida, essa é que vai fazer tal coisa, é esse propósito. Só que quando passa esse propósito, é o próximo propósito. Quando passa o próximo propósito, é o próximo propósito. Aí, se não der certo uma coisa, ele fala que lá no propósito 11 dos 40, tu errou alguma coisa e tu tá pagando por isso até hoje. Ou seja, a falha é automática, só que o sucesso não é garantido. Ok? Então, o que acontece? Nas últimas décadas, ocorre uma virada silenciosa. Fiéis mais escolarizados, eles não gostam que você estude. Tá bom? Você falar a faculdade para eles é uma coisa horrível. Hoje vocês estão vendo aqui um historiador em ação. Isso que o historiador faz, uma análise, gente. Entendeu? Então, o que acontece? Eles não querem que você estude. Então, as pessoas começaram a ficar escolarizadas. Então, quando você vai na escola, você tem o quê? Grandes pensadores, grandes críticos, ok? Você tem acesso a uma grande literatura, você tem acesso a muitas coisas que acontecem no mundo e todos os tipos de estudo que você faz. Aí você começa a pensar, peraí, como é que é esse negócio? O pastor falou que eu fiz tal coisa, fiz certo. Fiz aquilo e não deu. 2 mais 2 para mim nunca é 4, sempre é 3 e é 5. E quando eu vou lá, ele fala que o errado sou eu. Então, essas pessoas mais escolarizadas e também com mais acesso à informação,
Elas começaram o quê? A entender que estavam sendo vítimas de abuso, começaram a entender que estavam sendo vítimas de desmandos, ok? E estavam começando a entender que estavam sofrendo coisas que nem seu pai, nem sua mãe, nem seu irmão, nem seu patrão fazia eles passar, ok? Então, o que, que acontece? A outra coisa que começou a levar a postura do rebanho foi a informação descentralizada. Se você pegasse em 2010 para trás, era só Record, era só Globo, era só SBT, e raramente eles falavam alguma coisa de igreja. Entendeu? Agora hoje não, você coloca lá o escândalo de corrupção de plano de tal. Aparece N coisas, aparece processo com trânsito em julgado. Então, essas pessoas, através da rede social, começou a falar: calma aí, o meu líder infalível, que nunca erra. O meu líder infalível, que é incorruptível. O meu líder infalível, que não deve nem usar o banheiro, que deve andar flutuando pela casa. Ele foi processado nisso? Aí você começa a ler o auto do processo, você começa a ler as coisas, você começa a ver inquéritos e tal, e você vê que o negócio é certo mesmo, que não é que ninguém está inventando. Ué, meu líder infalível nunca pagou o aluguel daquele tempo que fechou. Ué, mas é milhões que está entrando, entendeu? Ué, por que não paga o aluguel daquela igreja? Outras pessoas também começaram a pensar: ué, por que eu tenho que levar o detergente para a igreja, o papel higiênico, aquela coisa toda, sendo que o meu líder é bilionário? Será que não pode pegar um terço dessa fortuna dele para poder abastecer as igrejas? As pessoas estão acordando contra isso, ok? Nisso, o que, que acontece? Eles começaram a ver a comparação entre o discurso e a prática. Então, muitos líderes, né, eu falo até líderes mesmo, pastores de bairro, pastores que falavam um discurso e começavam a viver outra coisa, entendeu? Gente, eu lembro quantas vezes eu estava na igreja, o pastor, que você vai prosperar, que você vai enriquecer, aquela coisa toda, e terminava tudo, o pastor me pedir dinheiro emprestado para minha mãe, né? Aí pedia dinheiro emprestado para mim também. Eu falava assim: pastor, mas eu pensava assim na minha cabeça: pastor, mas cadê essa prosperidade? Não chega para o senhor, não? Entendeu? As coisas assim que você começava a se questionar, ok? E o fiel, ele deixa de ser apenas o quê? Uma ovelha passiva. E ele começa a ser o quê? Ele começa a ser crítico quanto à relação. Ele também começa a ser um consumidor crítico. Então, chega uma hora que o pastor fala: quando você faz esse propósito, é que você vai ter seu carro. O cara fez o propósito e não teve o carro. Aí o cara começa a olhar para trás: não tem alguma coisa errada. Aí o cara começa a ler a Bíblia, o cara começa a ter os conhecimentos, começa a beber de outras fontes, ele começa a ver pessoas que pregam de uma maneira mais espiritual. Ele vê: nossa, quem estava errado não era o sistema, quem estava errado era o pastor, entendeu? Isso daí o que eu estou fazendo, desvirtuando tudo, de tudo que eu acreditei. Então, essas pessoas começaram a virar consumidores críticos. Elas começaram a querer ter o quê? Eu quero entender por que esse milagre não aconteceu. Aí eu falo as pessoas que estão no bastidores, né? Aí você pega, por exemplo, um bispo lá que é de estado, que arrebenta, que está crescendo na igreja. Aí ele nunca vai ser um segundo ou primeiro da igreja, porque um parente de uma pessoa que casou com o filho do dono, com um primo do dono, com não sei o que do dono, que é o responsável por tudo. Até se esse cara começa a questionar: uai, mas eu aprendi que minha espiritualidade, minha fé falava que quanto mais eu arrecadasse, quanto mais eu fosse agressivo, mais eu ia crescer. Aí tá lá o pastorzinho de bairro fazendo, tirando do salário dele, gente, para colocar em alforje aquela coisa toda, e não vê crescimento nenhum. Só que ele vê que a gordura do poder tem um feudo. E esse feudo vira uma corte. Vira uma corte familiar. E não é só na igreja universal, não. Todas as igreja mundial também, que é o parente do fulano, que é outra igreja, que é outra igreja, outra igreja. Então você vê que vai se fechando o bolo ali, você vai sendo apenas o quê? Uma peça de manobra. Ok? Hoje, muitos estão cansados por promessas não cumpridas, traumatizados por abusos, né? Tanto que você trabalha com isso hoje, que é os traumas religiosos. Muitos estão desigrejados, você criou uma massa de desigrejado, que o cara fez tudo, deu oferta, deu dízimo, não pecou, não namorou com aquela moça que o pastor falou que não podia namorar, certo? Não casou, não fez tudo. O que aconteceu na vida do cara? O cara apenas teve um problema, não teve relacionamento, continuou tendo o emprego dele simples, certo? A vida dele não mudou, né? Aí o cara olha para trás: meu Deus, eu perdi 10, 20, 30 anos da minha vida. Aí quando você vai falar com o pastor, já é outro pastor. Não, agora vai começar a roda girar do mesmo jeito. Então você é um hamster, você só gira na roda. Você não sai da gaiola. Entendeu? Gente, eu passei por isso, eu perdi alguns anos da minha vida assim. Você perdeu quantos anos? Uns 20 anos da sua vida desse jeito, né? Você tá um hamster o quê? A roda não gira, né? Aí para fechar aqui essa questão, traumatizado por abusos, decepcionado com seus líderes, certo? Que estão enriquecendo enquanto a pessoa vê que está o quê? Pobre, ok? Porque hoje, com a informação descentralizada, você está vendo que o cara está comprando apartamento, que o cara está fazendo turismo, que o cara está fazendo isso, está fazendo aquilo, o cara em Fogueira Santa está comprando apartamento, né? A filha do cara em Fogueira Santa está falando: nossa, eu estou aqui, né, nesse monte aqui, cadê o guia turístico? Pô, que viagem horrível é essa? Cadê o talher? Cadê a mesa? Cadê as pompas? Entendeu? Ou seja, a pessoa está fazendo turismo. E quando você pensa que a pessoa está fazendo algo de fé, né? Aí o que acontece? Isso começou a gerar uma evasão.
o rebanho começou a mudar de postura, né? E você começou a ter o quê? Crises internas, questionamentos internos e igrejas vazias. Esse dia mesmo, né? O pessoal aqui falar sobre política para mim. Ah, que você tem que votar no pastor, que não sei o quê de ideologia, que não sei o quê, que ideologia de gênero, que não sei o quê de lei, não sei o quê. Minha filha, em primeiro lugar, o seu pastor, quando ele vem, ele vai ajudar o líder dele. Nenhuma dessas coisas ele vai fazer. Se ele for fazer, vai ser coisa mínima. Entendeu? E o que ele fizer aí, certo, não é nada em questão de espiritual, não é nada não, é questão de proveito próprio pro feudo deles, entendeu? Você vai ver um assessor desse pastor, nunca vai ser você, vai ser o parente, vai ser o amigo do bispo, vai ser o fulano de tal, vai ser o cara que saiu da igreja, vai ser o fulano que tem alguma informação que vai ficar lá, entendeu? E essa foi a postura do rebanho. Aí teve os escândalos de corrupção, ok? Discursos que não acontecia. E a descredibilidade, ok? Tem eu até coloquei no último slide um tópico muito importante do que você está falando aí, mas a gente vai puxar isso daqui a pouco. Aí você... É inegável, né, que essas instituições lá no início da década de 70, 80 e 90 tiveram um boom, como você já falou, e arrotavam santidade, não havia internet, não havia informação. Era como o Bispo Macedo passou anos dizendo que era doutor, chegou até a mostrar o dedo dizendo eu não uso anel de doutor porque eu não quero, eu tenho diplomas e diplomas e mais diplomas, e hoje a gente sabe que esses diplomas eram todos falsos, ele não tem nenhuma formação superior. Inclusive os livros atuais que são lançados agora não tem mais essa biografia que tinha antes. E geralmente quando a pessoa vai colocar a biografia dela, ela coloca lá, doutor em psicologia clínica pela universidade, ela identifica a universidade, né? Lá Edir Macedo era doutor, era filósofo, doutor em divindade, PhD, mas não tinha nenhuma instituição que vinculou ele a esses títulos. E uma emissora de Portugal, chamada TVI, fez uma investigação e descobriu que esses diplomas eram falsos. Ela jogou isso na internet e agora os livros mais recentes não vêm mais essa biografia. Ou seja, pego na mentira. E aí entra algo que no início da igreja acontecia de maneira menor, mas que os fiéis não sabiam, que eram os escândalos. É inegável, né, professor, que hoje a igreja evangélica brasileira, em grande parte, ela é muito tomada de escândalos. Questões de enriquecimento ilícito, envolvimentos com corrupção, desvio de finalidade, roubo da própria instituição, falta de honra com os seus pagamentos, né? Nós temos casos até de abuso sexual, então a igreja está muito envolvida hoje em escândalos. Então eu queria que o professor falasse um pouco sobre esses escândalos, como que esses escândalos impactam diretamente nesse segmento neopentecostal brasileiro. Olha, uma coisa que com a informação descentralizada começou a aparecer foi o seguinte: o que a gente entendia? Que o líder, ele era um cara pobre, que começou um trabalho do nada, e Deus foi abençoando, foi abrindo uma coisa, outra aquela coisa, e foi abrindo a igreja, e foi crescendo, né? Só que com a informação descentralizada, você começou a ver esse líder andando numa Ferrari. Aí você olha assim, precisa, né? Quando você vê o estatuto interno dessas instituições, tem lá falando que o líder vai ganhar um valor X, né? Pela sua contribuição, pelo direito autoral, aquela coisa toda. E quando você olha, né? Você pensa assim, mas não tem como o meu líder ganhando um rendimento simbólico, ganhando a tal ajuda de custo, né? Estou falando do pessoal pequenino, dos pastores de bairro, não. Ganhando a tal ajuda de custo, tendo jatinhos, tendo helicópteros, entendeu? Tendo Ferraris, tendo mansões luxuosas. Então, o que acontece? O dinheiro estava sendo tirado dos fiéis da igreja. Isso não vem de graça. Ninguém vai te dar de graça a mansão, entendeu? Ninguém vai te dar de graça, né?
esse luxo, essa suntuosidade que esse pessoal tem, entendeu? Então, o que que acontece? Você começa a ter um enriquecimento ilícito. Uai, o meu líder, ele não é político. O meu líder não é um grande empresário. Mas o meu líder é extremamente riquíssimo e chega a ser bilionário. E o meu líder não passa nenhum tipo de privação, entendeu? Chegou uma situação que as pessoas que ficavam doentes, estavam na igreja, tinham diabetes, hipertensão, né? Pessoas que tinham problemas, arritmia cardíaca, problemas do corpo, que acontece. As pessoas falavam, nossa, meu líder, eu fiquei doente onde eu errei. Será que não deu tiro? Será que não deu oferta? Será que eu não fiz as coisas certas? Só que o líder, ele estava lá no hospital, com nome falso, fazendo cirurgias, a retirada de tumor, cirurgias no pâncreas, entendeu? Então, o que, que acontece? Isso também é uma coisa corruptível. A pessoa prega e vive uma vida que não condiz com os termos naturais da vida humana. O líder nunca vai ficar doente. O líder, se tiver um filho e o filho ele não tiver uma tendência heterossexual, esse filho é banido, ele é levado para tal canto, ganha uma pensão vitalícia para poder desaparecer. Então, isso também é uma corrupção, junto com esse enriquecimento ilícito. E outra coisa, você começa a ter um uso político da fé. Então, o líder começa a misturar política com religião e começa a colocar político no altar. Aí, quando você vai ver, né, que nem teve agora, que você mostrou um escândalo aí do último pastor aí, que do prefeitura que estava indo dinheiro para o homem, que o homem estava levando. Gente, você vai se criando uma coisa que estão usando essas igrejas para poder lavar dinheiro, para poder lavar bens, ok? Então, o que, que acontece? Se o cara ganha uma ajuda de custo, se o cara é um pregador simbólico da fé, por que tanto luxo, tanta ostentação? Você coloca no Google Lens desse pessoal, é relógio de 600 mil, você vê sapato de 10 mil, é cachorro de 10 mil, entendeu? Só que quando você olha para o Evangelho, Jesus era completamente diferente disso. Jesus não tinha cabeça onde repousar, andava entre os pobres. Quem acha hoje que se Jesus voltasse, iria em templo de Salomão, iria nesses lugares suntuosos? Pelo contrário, ele descer a chicotada desses locais. Entendeu? Então, o que, que acontece? O púlpito vira o palanque, o discurso espiritual vira ideológico, você começa a ter contradições morais, né? Líderes também que começam a ter relações extraconjugais, ok? Aí você começa a ver procedimentos estéticos, ok? Ou seja, é que nem um áudio antigo do Bispo Macedo, e depois você pode procurar, não sei mais se esse áudio está aí, né, que já, o Alfredo Paulo já colocou na internet, né, ele falou que a igreja estava se prostituindo com as ofertas, entendeu? Aí depois foi retirado desse áudio, todo mudou, né? Então, o que que acontece? Eu pego, por exemplo, tirando a Igreja Universal, que ela já tem uma grande estrutura, mesmo assim está em decadência, né? O que que acontece? Ali tem contador, ali tem administrador, tem tudo. Mas você acha que um líder daquele, se não quiser pegar 1 milhão, 2 milhões para o seu prazer, pega, gente. Quem é que vai falar não para o camarada daquele? Entendeu? Aí você pega essas igrejas pequenas, que nem uma vez estavam acusando o Valdomiro Santiago de usar de enriquecimento ilícito através da igreja, porque cadê o aluguel dos templos? Cadê a manutenção dos templos? O camarada lá, meu filho, é boi, é jato, aquela coisa toda. E isso começou a se transformar o quê? Notório. Entendeu? Então, o que, que acontece? Você vê que algumas estruturas de algumas igrejas estão desabando, estão caindo, estão sem dinheiro, estão pagando vários processos para poder manter a gordura no poder e poder manter o quê? A ostentação desses líderes. É uma ostentação, gente. Gente, só para poder fechar esse tópico aqui, chega aí em qualquer empresa grande, né? Chega nas Casas Bahia e fala, eu quero falar com o dono. Você nunca vai falar com o dono. A não ser que você fosse um governador de estado ou algo assim. Chega na igreja dessa e fala que quer falar com o Edir Macedo, quer falar com o Valdomiro Santiago, você nunca vai falar com eles. Existe toda a hierarquia, porque ali não é mais uma igreja, é uma empresa. Entendeu? O cara é um CEO, ele é um CEO da administração daquela empresa e um mau administrador, a maioria deles. Entendeu? Então, esses escândalos ficam palatáveis. Você vê uma pessoa que ela tem um nível de vida que não corresponde com o que ele prega e com a tal ajuda de custo que eles falam que vive. Exatamente. E aí vamos passar para o próximo tópico, que eu gostaria que você, professor, falasse um pouco, né? A maioria das igrejas neopentecostais no país são muito novas, ou seja, a maioria dos líderes estão vivos, a princípio gozavam de uma liderança carismática muito grande,
essa liderança carismática diminuiu com o tempo por conta dos escândalos, da internet, as pessoas estão tendo acesso à informação, e nesse exato momento já acontece algo muito interessante. Nós tivemos aí, há anos atrás, a morte do líder da igreja Deus é Amor, que foi uma grande potência neopentecostal, e curiosamente, depois da morte da Deus é Amor, a igreja, depois da morte do líder, a igreja Deus é Amor, ela declinou muito. Temos também aí o exemplo do Valdemiro Santiago, que ainda é vivo, mas a igreja também declinou muito. Temos o exemplo do R.R. Soares, que é um líder que já está muito fragilizado. A igreja também declinou muito. Temos o Edir Macedo, né, que é o líder da Igreja Universal, que também já é um senhor idoso, se eu não me engano, não sei se já fez 80 anos ou está perto. E aí eu queria que o professor fizesse uma análise dessa questão. Como é que acontece com essa morte real e também a morte simbólica, né? Porque muitos ainda estão vivos, mas aquele carisma de líder é como se já não existisse mais. Como que vai ser o cenário dessas instituições com essa morte real e simbólica desses grandes líderes? Essas instituições, elas são todas novas. Olha aí, acho que a mais velha aí deve ter uns 50 anos, 60 anos, entendeu? Muitos assembleanos estão passando por esse problema também. Eu me esqueci o nome de alguns pastores assembleanos que morreram e está tendo problema em questão de sucessão. Sabe por quê? É porque é o seguinte, eu sou pesquisador nato de religião. Uma das religiões que está mais crescendo no Brasil, e pasme, né, é a Igreja Católica. Aí você fala assim, mas como a Igreja Católica está crescendo, sendo que ela estava em declínio? Porque é o seguinte, você teve o Papa agora que morreu, o Papa Francisco, o filho dele, o enteado dele, o irmão dele, a irmã, ninguém está brigando por espólio, porque nem filho ele tinha. A igreja tem um regimento interno que o pontífice vai ser substituído por outro pontífice, que é um cardeal que está estudando há 50 anos para isso. Entendeu? Só que essas igrejas não têm esse estatuto. O estatuto é o seguinte, o líder é a personalidade máxima e eles não têm um plano B para a morte desse líder. E quando eles começam a moldar alguém para ser o segundo desse líder, que não é da família, esse cara acaba sendo derrubado pelos próprios membros da família. A gente teve isso com o Valdemiro de Santiago, José Ronaldo Batista, a gente teve isso com o Edir Macedo, o Romualdo Panseiro, né? Porque é o seguinte, eles estavam seguindo uma linha de sucessão no seguinte, tem um camarada aqui que não faz parte da família, ele vai pegar todo o espólio espiritual e vai levar a instituição para frente, ok? Só que não. Eles estão tendo um problema seguinte que muitas empresas hoje têm. Você tem empresas prósperas, você tem uma empresa que cresce, você tem uma empresa que está no seu auge e o líder morre. O que acontece? Pela nossa lei brasileira, não vai ser o melhor funcionário, administrador e CEO daquela empresa que vai ficar com os pertences, não, vai ser os filhos desse dono. E a maioria dos filhos desse dono não tem tino nenhum para o negócio e acaba se quebrando todo. Você pega aí do André Valadão, né? Eu me esqueci o nome lá do pastor lá, que era o presidente deles, aposentou, já estava muito idoso. Aí o André Valadão assumiu a igreja, a irmã já se desvinculou dele, que o cunhado já se desvinculou, ok? Então, o que acontece? Você pega o Valdemiro Santiago, que também tem familiares e parentes que já se desvincularam do homem vivo, entendeu? Já se desvincularam dele, já criando uma sucessão, uma briga familiar. E cada um deles, se você for falar, eles têm a sua razão, entendeu? Então, o que acontece? Pasma, não, a Igreja Católica, ela segue uma estrutura rígida, hierárquica, que ela não permite ter esse tipo de furo, e essas igrejas estão com esses furos. E eu fiz uma anotação quanto a isso. Esses grandes líderes, eles vão morrer biologicamente. Porque o fiel que está lá acredita até que o cara não vai morrer. Eles ficam encantados, entendeu? É como aquela paródia do cara, o encantador de ratos com a flauta, o cara fica assim, né? Aí o que acontece? Você vê que esses líderes estão fracos, esses líderes estão apresentando, né, lapso de memória, estão apresentando demência, estão falando muita besteira, né? Tanto que estão sendo, isso você vê que até o Di Macedo agora tudo que ele fala é ditado, né? Para que não tenha público, né? Não porque ele queira exatamente falar aquilo, mas porque já tá, ele está falando bastante, entendeu? Então, o que acontece? Essa morte biológica desses líderes está se criando um problema tão grande para essas instituições que estão implodindo elas de dentro para fora, porque você tem uma briga familiar monstruosa pelo espólio, entendeu? Eu vejo, por exemplo, a Igreja Universal, o Júlio, ele entrando numa treta ali enorme com o Renato pelo espólio da Igreja Universal. Aí você vai ter uma terceira via ali, que vai ser o bispo, e vai falar, não, eu sou líder espiritual.
Quem é você na fila do pão? E você vai começar a ter uma questão terrível. Tanto que a gente já até analisou isso junto, que a Record é capaz de ficar para os familiares, e a igreja, se eles entrarem no estatuto, correr atrás na justiça, eles vão conseguir colocar uma pessoa para liderar eles espiritualmente, mas não dessa questão. Aí o que acontece? Eles morrem biologicamente, ou também tem uma morte simbólica. Eles perdem sua autoridade moral, viram caricaturas, é o que está acontecendo hoje com o de Macedo, infelizmente, né? Porque a velhice chega para todo mundo, ok? Deixam de inspirar respeito e passam a ser questionados publicamente. Aí você tem um parente de um camarada desse que questiona ele publicamente, entendeu? Você tem familiares que questionam publicamente e aqueles que saem que questionam a gente. Gente, eu lembro do Josivaldo Batista, o Romualdo, todos eles que estavam junto, né? O pessoal lá do Achinudo, todo mundo que estava junto desse pessoal é o santo, é o líder. Assim que eles saibam montar o trabalho deles, não, aquele cara lá era o capeta, estava aguentando ele, você não sabe o que ele praticava nos bastidores. Ou seja, você cria uma destruição de imagem do cara vivo, ok? As Professor, instituições começam a sofrer porque elas dependiam dessas figuras, elas começam a entrar em colapso, porque eles eram o norte e eles não colocavam outra pessoa como isso, certo? E o principal de tudo, eles não criam uma sucessão saudável e nem formam líderes reais para que nesse líder se possa construir uma personalidade. Eu lembro que o Romualdo estava construindo uma personalidade muito boa assim, para ser o segundo mês da Igreja Universal. Aí a família imperial deu uma rasteira nele, né? E quem está se consolidando não tem uma autoridade nem moral, nem espiritual, né? Assim, do tino que eles têm para poder assumir. Ou seja, eles não conseguem criar uma liderança e sucessão saudável. eu me lembro que, quando eu era pastor da Igreja Universal, o Edir Macedo chegou a falar numa reunião de pastor, se referindo ao R.R. Soares. Ele chegou a dizer que o R.R. Soares não tinha preparado um sucessor e que os filhos dele não queriam ser pastor. E aí entra aquela questão. O Romualdo seria o sucessor, mas, como você mesmo falou, o sangue da família sempre fala mais alto, porque é um projeto pessoal. E aí o Renato assumiu. Só que o Renato, ele não tem o carisma da igreja. É como se fosse um estranho que tivesse caído de paraquedas ali. E aí, o Romualdo sai. Curiosamente, depois que o Renato Cardoso assume a igreja, a maioria dos líderes mais velhos começam a aparecer. É como se a igreja já soubesse da má conduta da maioria deles, né? Eu quero deixar isso entre aspas. E depois que o Renato entra, parece que começa uma caça às bruxas para tirar esses bispos antigos, porque, de forma direta, são ameaças. Podem se tornar ameaças à liderança do Renato. E também outra que eu queria deixar registrado é que, na igreja Deus é Amor, o filho do David Miranda já saiu da instituição. A filha se envolveu em escândalos tempos atrás, foi afastada. E tem algo que eu ainda vou até gravar um vídeo para deixar registrado, que teve uma época que o David Miranda fez uma campanha de arrecadação para comprar um prédio. Vamos comprar esse imóvel para ser uma igreja. Ele fez uma campanha, reuniu dinheiro, os membros deram dinheiro, e quando a igreja pegou aquela oferta e comprou o prédio, ao invés da igreja colocar o prédio no nome da igreja, o David Miranda colocou o prédio no nome do filho dele. Quer dizer, claramente um crime. E aí o que aconteceu? Quando o filho do David Miranda rompeu com a instituição, ele ficou com o prédio. E aí ele falou para os dirigentes da Deus é Amor. Esse prédio aqui, que está funcionando na igreja, é meu e está no meu nome. E a igreja, para receber o prédio, teve que comprar o prédio dele novamente. E na época o prédio valia cerca de 350 mil quando foi comprado. E quando ele foi comprado novamente pela igreja, eles pagaram para o
filho do David Miranda, se eu não me engano, mais de 2 milhões de reais. Então a gente vê aí uma questão de uma mistura entre o que é patrimônio da instituição, de imóveis que são comprados com dízimos e ofertas e que são colocados em nome de pessoas físicas, né? E aí a gente entra no próximo tópico da live, mas antes, professor, eu queria que o senhor me respondesse, por favor, a pergunta da Paula Clementina. Ela diz assim: boa noite. A Universal tem vários investimentos. Mesmo assim, ela depende das doações dos fiéis? Uma pergunta. O que tem não é suficiente para se manter? Se eu poderia responder, por favor, essa pergunta? Então, a Igreja Universal ela tem vários templos para poder manter. Se você pegasse só os dízimos e as ofertas, fosse feita uma contabilidade bacana, daria para manter, né? Mas você tem ali muito brigas internas, bastidores, ego, corrupção, briga no poder, gordura no poder, né? Então, o que que acontece? Em primeiro lugar, a ostentação da família imperial deve ser muito, milhões por mês que é gasto com esse pessoal, que não é ostentação barata não, certo? Segundo, tem vários pastores, várias pessoas que simplesmente têm salários exorbitantes, né? Faz seu caixa 2, porque acha que vai sair da igreja a qualquer momento, né? E numa contabilidade eles poderiam ali viver só de dízimo de ofertas, mas a briga interna, a disputa do poder, onde há dinheiro, a disputa, a guerra de facções dentro da igreja, entendeu? E muitas obras superfaturadas também. A igreja que vai pintar, sei lá, era para, sei lá, 7 mil a pintura, vira 70 mil, entendeu? Eles têm muito dinheiro, eles têm se você colocar o patrimônio intelectual deles, deve estar valendo bilhões e bilhões mesmo. Só que quando você vai na igreja, o pastor pede para você levar o papel higiênico, ele pede para você levar o desinfetante. Ou seja, esse dinheiro ele tem um acumulado que é mandado para empresas, que é mandado para a Record, que é mandado para investimento, só que muito desse investimento não dá dinheiro. Por exemplo, a Record praticamente ela dá prejuízo para a igreja, entendeu? Só que tem que manter a ostentação, tem que manter a rede, tem que manter o ego do Edir Macedo, que quer passar da Globo, certo? Então, o que, que acontece? Eles não têm uma contabilidade certa para poder fazer o quê? Você pega uma empresa dessa normal, você pega um grande grupo de varejista, né? E o que, que acontece? Eles têm a contabilidade toda em igreja. Hoje é que eles estão fechando o templo para poder fazer o quê? Eles não diminuem despesa, eles só aumentam. Hoje que eles estão fechando o templo aí para poder se canaliza aí a questão. O Renato chegou, ele quis passar um grande facão aí nessa questão de despesas, né? Mas, gente, eu acho que quando ele viu que ele começou a abrir a caixa preta, que ele começou a abrir essa mala, ele viu tanto de coisa que tinha, meu irmão, ele viu que só dava para mexer ali em coisas superficiais, entendeu? Sobre essa questão aí dos bispos antigos, foi que nem quando o Kim Jong-un assumiu na Coreia do Norte, né, esse último ditador agora, o mais gordinho, o corpulento, todos os generais antigos foram expurgados do poder. E o próprio tio dele foi fuzilado com um canhão de artilharia antiaérea. Ou seja, você tem que pegar toda aquela cúpula antiga, aqueles que não deixam a mão ou mostrar qualquer que não seja passividade, ele é expurgado para você criar nova geração de líderes que fique abaixo do homem. Só que o homem é fraco, ele não é universal. Ele não tem aquele tino universal, ele não tem aquele pá, aquela potência, né? Aí nisso o que que acontece? Diminui. Eu vejo hoje que a Igreja Universal, esses bispos mais antigos, eles diminuíram o jeito de pregar, diminuíram o jeito de falar, para tentar acompanhar o ritmo do Renato. Isso não é bom para a igreja, que a igreja ela vive de explosão e de showmícios. Então, fechando aí a pergunta da nossa amiga, entra muito dinheiro, mas tem uma caixa preta ali muito grande de desvio, de corrupção, para empresas, entendeu? Para todo tipo de negócio que você pensar, pastores, e tem muita gente, tem pessoas ali que estão fazendo caixa 2, os caras veem que o barco está afundando. O cara vê que não tem filho, o cara vê que está ficando idoso, o cara vê que está tendo problema, o cara pensa, vou sair amanhã, pelo menos eu vou ter uma casa para mim morar. Porque tem pessoas que saem hoje, não saem com a mão na frente e outra atrás, vai ter que morar debaixo da ponte. E também tem um outro fator aí, né? Em termos empresariais, uma igreja ela consegue um lucro líquido muito maior do que uma empresa. Porque a igreja, ela recebe, mas ela não entrega nada substancial. É diferente de você, por exemplo, eu tenho esse livro aqui, né? 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade. Eu comprei esse livro, ele foi, acho que foi uns R$80, porque ele é capa dura. 80. Eu paguei 80, mas a editora, ela não recebeu 80 líquidos.
entra o site, né? O site que vendeu, desses 80, tem a comissão do site que vendeu, tem a comissão da entrega, tem a comissão da gráfica, tem a comissão do direito autoral, né? No caso desse aqui já não tem mais, né? Porque já é um direito público. E ainda tem a comissão da editora, que dessa comissão dela, ela ainda tem que pagar os profissionais envolvidos, né? Tem um tradutor, que esse livro aqui não foi escrito em português. Então a gente paga 80, mas vamos supor aí que a editora ganhou de líquido R$ 20 em cada exemplar. Então você vê, de 80 chega a 20. Na igreja é diferente. Você paga R$ 1.000 para ser abençoado e a igreja não vai te dar nada em troca. Ela vai te dar uma esperança. Então, o custo operacional de uma igreja é muito pequeno relacionado ao dinheiro bruto que entra. Diferentemente de uma empresa como a Rede Record, que chega a faturar 2 bilhões no ano e muitas vezes fecha no vermelho. Porque entrou 2 bilhões, mas saiu muito mais. Quem tem muito também gasta muito. Um templo de Salomão daquele pode ter um custo de energia de mais de R$ 100.000 por mês. Então, o sistema é muito poderoso, mas se uma engrenagem ali sair do lugar, o sistema desmorona todo. E aí, indo para o próximo slide, né? Eu acredito que esse assunto que o professor está trazendo para a gente está sendo de muito enriquecimento. É muito importante que a gente fale sobre isso. Comunidades religiosas abusivas fizeram muitas vítimas ao longo da história exatamente por essa falta de entendimento e conhecimento. E esse é o objetivo da gente aqui. Então eu queria que o professor falasse um pouco da questão do Estado laico, o avanço da consciência sobre o Estado laico e seus efeitos, né? Porque há um tempo atrás a gente tinha um Estado meio que teocrático e a gente vê que hoje as pessoas estão buscando a justiça, essas instituições estão perdendo muitos processos na justiça, são muitos processos de pessoas querendo indenização por assédio, por invasão, por doações, ex-pastores. Como é que a postura desse novo Estado pode impactar no funcionamento dessas igrejas? Então, só voltando aqui um pouquinho que você falou, vou só dar uma pincelada aí. Eu estava vendo um ateu, né? Não sou ateu, tá, gente? Sou cristão, acredito em Deus. Um ateu, ele estava ligando para as igrejas evangélicas pedindo leite para sua criança, né? Gente, essas igrejas, elas não pagam imposto não, tá? Entrou R$ 1.000 lá, R$ 1.000 para elas. Não tem imposto, não tem nada não. Então eles têm que dar o quê? Um desenvolvimento social para a sociedade. Gente, ele ligou para todos. O primeiro que ligou foi a Igreja Universal. A mulher ofereceu oração para ele. Aí ele insistiu muito, ela falou que ele poderia ir em tal lugar. Ele falou, então eu posso falar com o Edir Macedo para ele dar o leite? Ela, não, é impossível você falar com ele. Ou seja, é um CEO de um império que uma pessoa normal nunca vai falar. Moral da história, ele confrontou ela com a Bíblia, ele confrontou ela que a igreja não pagava imposto e não ganhou esse leite nem a pau, gente. E ele colocou até o menino lá, fake, chorando, tal, assim. Não vou falar o que ele fez, se foi errado, certo? Isso aí é a consciência dele, né? Mas vocês veem, gente, se você precisar de um retorno numa igreja dessa, é horrível, é quase impossível, sendo que eles ganham algo que eles não pagam imposto. Entendeu? Sobre o Estado laico, a gente teve uma coisa. O avanço do Ministério Público, né? Os Ministérios Públicos estaduais, municipais e o federal, certo? Que eles colocaram a laicidade do Estado. Então, eles começaram a investigar essas instituições, eles começaram a ver depoimento de pastor de questão de vasectomia. Uma coisa, gente, essas igrejas, elas se consolidaram muito para poder fazer políticos. Só que elas não sabiam que nosso contexto de hoje, a partir do ano de 2015 para cá, um poder está se sobressaindo sobre o outro, que é o poder judiciário. A maioria desses juízes, eles são progressistas, né? E eles trabalham na questão pela Constituição e pela República, certo? Então, o que acontece? Eles, né? A maioria desses juízes, eles colocam a questão do Estado laico. Então, não adianta o cara falar que é líder, que passou aquela coisa, ele, não, mas está devendo aluguel. Vou dar sequestro dos seus bens. Você está devendo aluguel, vou fechar seu templo maior. Você está devendo aluguel, vou atrás das suas contas.
Mesmo o cara falando que é dízimo, que é coisa de Deus. Então, o que acontece? Se essas igrejas soubessem hoje que o poder judiciário estaria tão forte, tão grande, né? Elas teriam, por exemplo, a Igreja Universal teria lutado para colocar uns 3 ministros do STF, entendeu? Não colocar uma gama de políticos que hoje tem um poder judiciário hipertrofiado, que tem uma questão muito poderosa. Eu vou dar o exemplo aqui do Silas Malafaia. Gente, o Silas Malafaia é muito reborrágio. Fala muito, xinga aquela coisa toda. Gente, o Alexandre de Moraes está começando a colocar ele na coleirinha ali, o homem está, ó, afinando. Por quê? Se o STF deu uma medida cautelar para ele, dizendo que ele não pode usar rede social, acabou com aquele homem. Ele vende a imagem dele, ele é um líder carismático. E eles nem imaginavam que isso iria acontecer. Então, você está pegando hoje, né? Ainda está devagar, mas se hoje você vai no Ministério Público, hoje você vai na Justiça, você está conseguindo, certo, que essas igrejas elas paguem por crime e abusos que estão cometendo. Lembra até uma vez aí que estava sendo questionado judicialmente se o Valdemiro Santiago poderia estar usando o dinheiro da igreja para poder se manter toda aquela opulência, sendo que a igreja não estava pagando aluguel de templo. Entendeu? E o que acontece? Gente, essas igrejas são tão empresas que você lembra que a época da Covid aí, tirando o Universal que tinha um caixa, que tem um caixa monstruoso, a maioria quebrou, gente. Quebrou como essas empresas quebram. Entendeu? Então, a hipertrofia do Estado laico na figura do judiciário está sendo um problema muito grande para essas igrejas. Entendeu? Por quê? Porque o judiciário está colocando a laicidade do Estado, o judiciário está colocando a Constituição e a República, certo? E esse pessoal está começando a ter sérios problemas em questão a isso. Por exemplo, só para finalizar aqui, essa questão do Silas Malafaia. Gente, se fosse antigamente, tudo que ele fala, qualquer político, todo mundo fecharia a boca. Por quê? Porque o cara é uma grande autoridade, tem voto, tem um poder de manobra muito grande. O judiciário que não é eleito, que não está nem aí para isso, está começando a dar o quê? Só apertando o laço. E você vê que o cara tá parando. Você vê que esses líderes grandes aí, nenhum deles fala mal do judiciário, do STF, nem nada, não. Eles estão o quê? Tudo cabisbaixo, porque eles sabem que o judiciário pode entrar ali e fazer uma devassa na vida deles. A figura do Estado laico é principalmente na questão do judiciário, do Ministério Público Federal, certo? E do questionamento jurídico de abusos, principalmente questão de vasectomia, questão de pessoas que, sei lá, deu 100 mil, comprovou que deu 100 mil e o pastor disse que ia receber 1 milhão, essa pessoa não recebeu 1 milhão, isso é um estelionato. Entendeu? Gente, até você que joga no tigrinho, que não é uma coisa lícita, né? Agora que você está tendo aí as bets, algumas coisas lícitas, você sabe que você pode receber, sei lá, você vai jogar 300 vezes, uma vez você pode receber, só que você não vai conseguir recuperar o dinheiro que você gastou. Gente, ali não, é só uma máquina que você dá e você não recebe nada, não. Chega no aperto e fala que você está precisando de uma cesta básica. Eles vão fazer o quê? Acionar os membros da igreja para te dar uma cesta básica. Se eles não acionar, a instituição não te dá nada, não. A instituição vai dizer que tem outros gastos, outras coisas, você fica vendo avios. E aqui eu fecho a questão do Estado laico, Jobes. Pois é, vamos agora para o próximo tópico. Brigas internas. É muito comum, né? Principalmente em questão aos espólios, né? A herança. Sempre tem briga de poder, um achando que merece mais. E antes do professor falar sobre esse assunto, eu queria só deixar registrado, né? Eu tenho aqui os 3 exemplares do Nada a Perder, de Edir Macedo, e também tem o exemplar do livro O Bispo, que foi lançado em 2007. E a trajetória, a narrativa, quando eu cruzei as informações, então o que eu encontrei aqui? Edir Macedo sai da igreja com o R.R. Soares em 75, eles fundam a igreja chamada Cruzada do Caminho Eterno. No próprio livro ele diz que o Soares era o pastor e ele era o auxiliar. Foi levado muito mais por questões de laço sanguíneo, né? Edir Macedo é irmão da esposa do R.R. Soares. Então o R.R. Soares, ele funda a igreja em 75. E aí começam as contradições, por quê? Em 1977, Edir Macedo funda a Igreja Universal numa funerária. Edir Macedo diz na biografia que
Quem foi o fiador do aluguel foi a mãe, que colocou um apartamento que ela tinha. E o Edir Macedo disse que, na época, o Soares foi até a dona Genina, né, e disse: não assine, você vai perder o apartamento. Mas aí já entra as contradições, porque em 1977, o Soares ainda era o pastor do Edir Macedo, e no própria biografia vai dizer que o Soares sai em 1981. E lá diz que a Igreja Universal já tinha mais de 15 pastores nessa época, que foi justamente quando a igreja cresceu, já tinha mais de 15 pastores, e o R.R. Soares viajou para os Estados Unidos com aquele sonho de abrir a igreja nos Estados Unidos. E quando ele vai para lá, o Edir Macedo ficou aqui sozinho. Edir Macedo fez o motim e o Soares voltou às pressas. Mas quando o Soares voltou para tentar controlar, o Soares foi encurralado. A biografia não conta se o Edir Macedo ofereceu contrapartidas, porque tem um vídeo da década de 90 de um bispo Rodrigues, ex-bispo Rodrigues, onde ele mostra planilhas que lá atrás, já na década de 80, o Edir Macedo dava comissões para os pastores por arrecadação. Então eu fico pensando, será que o Edir Macedo prometeu algo para esses pastores que o Soares não havia prometido? Porque quando o Soares volta em 81 e é encurralado, eles propõem uma votação. Vamos fazer uma votação. Curiosamente, na votação, Edir Macedo ganha 13 votos e o Soares ganha apenas 2 votos. E aí fica muitas incongruências nessa biografia, porque se o Soares foi contra o aluguel da igreja em 77, como que ele foi o líder até 81? Como é que ele seria contra o aluguel da sua igreja? Então tem muitas histórias mal contadas nessa biografia, e eu estou contando isso só para embasar essa questão de brigas internas. E essas brigas são uma grande responsável de nós termos um alto número de instituições hoje. Cada um vai brigando e vai abrindo uma nova, e uma nova, e uma nova. Então, eu queria que o professor falasse um pouco para a gente sobre essas brigas, disputa de poder, dinheiro, influência. Por favor, professor. Olha, sobre essa questão do Edir Macedo e do R.R. Soares, uma história não bem contada até hoje, né? Só que, para mim, tem ali um abraço de bastidores para eles não poderem avançar muito nessa questão, né? Eu lembro que eu lembro que agora que essas instituições estão mais fragilizadas, essas coisas, eles estão dando mais um abraço de urso em cada um, né? Um abraço de urso assim, eu tô te abraçando, mas qualquer momento eu te dou uma agarrada aqui. Por quê? O que acontece? Antigamente, quando principalmente a Igreja Universal estava com um poder enorme, essas outras igrejas, o Edir Macedo não tinha nenhum problema para falar mal de Henrique Soares, Valdomiro e quem quer que ele quisesse. Tanto que quando o Valdomiro começou a crescer, começou a criar asinha para cima dele, nossa, ele fez uma matéria lá na Record que desabou o homem. Entendeu? Então, o que acontece? O principal de tudo, Jubert, é que esse sistema, ele foi feito... Prestem atenção que eu estou falando para vocês. Né? Para vocês aí, nossos telespectadores. Esse sistema, ele foi feito apenas para ter um líder. Não existe um sistema dúbio e duplo. Entendeu? Então, o que acontece? Na questão do Edir Macedo, ele viu que o negócio estava crescendo, ele viu que o negócio estava prosperando, ele viu ali uma grande oportunidade, como qualquer pessoa que faz negócio. Só que ele percebeu que esse sistema só poderia ter um líder. Então ele chutou o R.R. Soares. Né? E você vê que o R.R. Soares tinha um tino, que ele abriu outra instituição e também detonou, só que o Edir Macedo era mais agressivo nessa questão de dízimo, de oferta e tal, e expandiu mais. Mas ele sabia a receita do bolo, R.R. Soares. Então, o que acontece? Todas essas brigas que teve é porque o sistema é feito para ter só um líder. E esses que são chamados de segundo, eles começam a se destacar de tal maneira que eles começam a passar esses líderes. Gente, eu lembro, na época quando tinha a pregação do Romualdo, era uma aglomeração no pé do rádio, uma igreja, que a gente ouvia 11 horas da noite. Tinha dia que era um dia o Edir Macedo que ia pregar, que a gente ficava triste, que a gente achava o Romualdo uma pessoa assim,
E, gente, eu vou falar, ele tinha vocação porque ele fazia, porque era uma pessoa fora da caixa, a pregação daquele homem assim era coisas assim, sobrenatural mesmo, entendeu? Aí o que que acontece? Depois que a família imperial deu uma rasteira nele, eu acho também que até o Tim Macedo começou a permitir, porque viu que ele estava se destacando muito, aí fez aquela questão da biografia para dizer que ele seria o sucessor, né? Só que aí vem filha, vem filho, aí, pai, como assim? Aí o senhor morre um mal do chuta a gente, e aí, como é que vai ser? Entendeu? Aí o que que acontece? Tantas pessoas devem ter falado ali nos bastidores para Cristiano e para o Renato, não, vocês que estão dono do negócio. O Romualdo é estranho no ninho, entendeu? Aí, gente, a mesma coisa que acontece um se replica para as outras. Você vê que o sistema todo é igual, né? Aí o Romualdo foi chutado. Aí levantaram o Renato. O Renato nem chove nem molha, ou seja, não é. Ele é da casa, ou seja, ele não vai fazer nada. O R.R. Soares já está preparando o filho dele, né? Aí o que que acontece? O Valdemiro Santiago brigou com o Josivaldo Batista, o Josivaldo Batista saiu e montou um trabalho e disse que o Valdemiro era isso, aquilo. Aí depois ele levantou o Luciano Neves saiu, brigou com o homem e fez o quê? Abriu a sua própria instituição. Aí teve outro que brigou com o Luciano Neves, que era o segundo Luciano Neves, que abriu a outra igreja dele. Ou seja, é um sistema que é feito para ter só um líder, e quando outra pessoa começa a se destacar, se não for um destaque pequeno e não for submissa, tem espaço rasteira mesmo, e principalmente familiar. Se você perceber, essas brigas internas é a família do líder principal que entra no meio, vê que o outro está se destacando muito e desce a rasteira no cara. A Cristiane Cardoso comemorou a derrocada do Formigoni. A Cristiane Cardoso, ela comemorou a derrocada de outro bispo que foi mandado para o Panamá, né, que eu não sei se era o bispo Edson. Eram todas figuras que estavam ali, o quê? Que o Renato era sombra para eles. Que era falar, o bispo da Rua Ávila, gente, foi mandado para o México, e tantos outros bispos que foram o quê? Foram para o mundo. Eles não participam mais de nada. Então, na minha anotação, eu faço o seguinte: são brigas internas, disputa por poder, e onde há dinheiro, há briga, gente. Onde há dinheiro, há disputa. Ok? E hoje vemos racha entre ministério, acusação pública entre líderes, guerras de egos, ou seja, não é nem mais uma questão espiritual, a questão de que eu mando mais, que eu tenho mais poder, que eu tenho mais dinheiro. Eu vejo direto o Valdomiro falando assim, de vez em quando um bispo aí que sai aí, quer montar a igreja, daqui a pouco passa aqui na pira do pessoal que põe a mão na cabeça. Isso é um ego inflamado enorme. Eu lembro quando o bispo Boel dele voltou para a Igreja Universal, o Romualdo Prospero fez um programa inteirinho entrevistando ele. Ali falando que sofreu, que abriu outra instituição, que não deu certo, que a igreja certa é a Igreja Universal, uma briga por egos. Entendeu? Então você tem traições internas. Gente, se você for cavar esse poço, ninguém tem razão. Porque o Romualdo fala que tem um respeito pelo bispo para poder manter a membresia, mas falou mal do Renato, né? Aí o Luciano Neves falou mal do Valdemiro, que era um bom gestor, que a família dele se metia, né? Aí o Josvaldo falou outra coisa, que o outro falou outra coisa. Então, você vê que ninguém tem razão. Se você for colocar assim, onde é que está Deus? Vai. Quem é que está certo aí? Não tem. É um sistema que foi feito só para ter um. Ok? Isso desmonta o discurso que eles falam, que tem unidade espiritual, que são irmãos, que amam os outros. Não, uma briga por dinheiro, briga por ego, briga por interesses. E outra, toda vez que um camarada desse vai sair, ele faz um pé de meia e leva muito pastores com ele, já percebeu? Ele não sai para aquilo, não. Eu lembro quando o Luciano Neves, ele mandando um áudio lá, quase chorando, bem baixinho, eu vou morar aqui, um apartamentozinho, não sei nem como é que eu vou fazer para pagar o aluguel. No outro dia o cara alugou um salão milionário. Aí, como assim? Qualquer salão desse que você for alugar, você tem que dar um calção. Qualquer salão desse que você for alugar, você tem que dar uma contrapartida. Então, além deles fazerem um pé de meia, eles levam as pessoas junto com eles também. Aí, se você for lá no Formigone, assim, o pessoal da Universal que saiu, eles mantêm, assim, aquela questão de respeito, vai de Macedo, mas o resto da igreja, eles descem o pau, porque eles querem o quê? Membresia. Aí é muito bom pescar no aquário um do outro. Por quê? Porque são pessoas que já dão dízimo, já são pessoas que estão acostumadas a ficar debaixo do chicote, já são pessoas que estão acostumadas a ficar da gaiola e vira apenas o quê? Mais uma pessoa para financiar esse sistema. Então, eles mostram que não tem unidade espiritual e revela que todos eles têm projetos pessoais disfarçados em missão divina. Ou seja, o cara pensa, eu sou funcionário, na realidade eu vou abrir meu próprio negócio. Exatamente. Vamos para o próximo tópico. Fragilidade financeira. Né? A gente fala aqui que muitas igrejas são poderosas, arrecadam, mas muitas estão fragilizadas porque subiram ao céu e agora não conseguem se manter lá. Então, queria que o professor falasse um pouco disso, né? Já não conseguem mais se sustentar nesse panteão de... Fora, professor, né, que a concorrência hoje né,
é extremamente. Cada esquina tem uma igreja falando a mesma coisa, disputando o fiel. Então, o fiel hoje está muito valorizado, está sendo disputado. Essa fragmentação favoreceu com que muitas dessas grandes potências acabassem perdendo um pouco do seu protagonismo, né? O que acontece? A gente tem uma coisa chamada inflação de serviços. Para você manter um templo desse, é muito caro. Ainda mais se não for um templo próprio, todo ano vai ter um aumento de aluguel, a energia aumenta, a água aumenta, certo? E eles criaram um sistema que tem que ter o templo físico, entendeu? Ou seja, eles ainda não são aquele coach. Você pega hoje o Bruno Leonardo. O Bruno Leonardo não tem tempo fixo nenhum, né? Porém, o Bruno Leonardo, ele já deve estar ganhando milhões, porque ele descobriu como a roda está girando, um novo tipo de giro de roda. Só que essas igrejas, elas têm um templo e elas têm um aluguel, uma inflação de serviços que só aumenta. E é difícil você começar a manter um templo desse. Aí o aluguel aumentou, a água aumentou, a luz aumentou, entendeu? E os fiéis estão saindo. Cada fiel que sai é um dízimo que não está, é uma oferta que não está. E os que vão ficando, eles vão fazendo campanhas cada vez mais agressivas para tosquiar essa ovelha. Aí o cara começa a dar mais, só que chega um tempo que ele também sai, ele também quer a independência financeira dele. Aí o outro fala que ele é mais santo, tem outros que falam até assim, eles têm muito esse discurso, não, até quando eu estava lá, o líder era de boa, depois que eu saí eu percebi que esse líder não era legal, tal, o fiel também embarca nisso daí. Então, o que acontece? Com menos fiéis e menos dízimo, muitas igrejas já não conseguem se sustentar. Aí você tem que pagar aluguel, tem que pagar água, tem que pagar luz, tem que pagar o esgoto, tem que pagar um colaborador da limpeza, daquelas igrejas mais grandes. É que nem você falou, gente, imagine quanto deve ser a luz do Templo de Salomão, que deve ter alguns subsídios, né, para sua instituição religiosa. Eu não sei se eles pagam IPTU, se pagam IPTU, uma dívida astronômica, entendeu? E ali são templos para poder o quê? Inflarem egos, né? Então, tá saindo as pessoas, só que o custo não está baixando, o custo está aumentando. O Renato, ele é um cara esperto. É o que eu falo para vocês, gente. O Renato, se ele fosse um senador da República, né, ele seria muito bom, assim, se ele fosse um político da igreja com aquele terrinho dele cortado, tudo bonitinho, barbeadinho. Porque ele é um bom gestor. O que ele percebeu? Igreja que não está dando lucro, eu vou fechar. Se fosse o Romualdo, teria outro tipo de trabalho. Teria mais pastores, teria uma campanha mais agressiva, tal. Acho que ele conseguiria sustentar o sistema. O Renato não, ele começou a cortar o sistema, tanto que eu vejo aqui várias igrejas de bairro fecham, né? Uma vez até uma pessoa aí questionou no nosso último vídeo, a mulher pegou e falou, não, mas está abrindo mais igrejas. Não, eles estão pegando terrenos que eles já tinham próprio, eles estão construindo que não paga aluguel e estão abrindo naquele terreno. As igrejas de bairro que estão tendo aluguel, eles estão fechando. Então, o que acontece? Como as igrejas não estão se sustentando, os líderes entram em desespero financeiro, aumentam as cobranças, fazem campanha abusiva e antes o que era fé vira uma pressão financeira. Tanto que você vai hoje num templo desse, o cara nem fala mais para você, hoje você vai dar uma oferta de R$ 200 para você abençoar a sua vida. Não, hoje você vai dar uma oferta de R$ 200, senão essa igreja vai fechar. E isso está deixando esses líderes desesperados. Gente, eu imagino Valdemir e Luciano, etc. Acho que esse pessoal nem dorme mais à noite. Né? Porque assim, o padrão de vida não vai diminuir. Né? O modelo templo está estagnado, está colapsado. Né? Você vê que isso é cíclico. Começou com aquele pessoal que orava, baixando na igreja, com Belps, aí foi para a batalha espiritual, para a campanha da prosperidade, para o Buda das igrejas, aí veio informação descentralizada na internet. Hoje, se você entra no TikTok, meu filho, tu coloca aí, ó, o pastor da revelação, o pastor da cura, o pastor da prosperidade, tu tem um acervo de líderes espirituais para tu ouvir na tua casa. Tu não vai gastar gasolina, tu não vai gastar seu tempo, e tu não vai ficar sentado lá no templo por 2 horas. Então, essa fragilidade financeira pela inflação de serviços, essa fragilidade financeira pela falta de arrecadação, a saída de membros, e você não consegue manter esse colosso imobiliário, e a tendência é só piorar. A concorrência está tá muito grande, hein? Ó, eu lembro uma vez, foi uma repórter da Band, ela fez uma matéria que ela rodava o Brás, não sei quantos quilômetros de pé. Aí ela passava, ó, hoje tem a rosa ungida do milagre, é o outro, hoje tem um pano santo, hoje tem a água santa, hoje tem o templo de Salomão, que ela falou que ela passou por umas 180 igrejas, cada uma com a super proposta para poder mudar a sua vida. Ela falou, meu filho, eu acho que se eu entrasse cada uma dessa igreja aqui, eu estaria uma deusa, porque eles têm resposta para tudo. E é uma concorrência que ele para, ó, hoje tem um pano santo, não, mas ele tinha água santa, não, aquele pessoal não é de Deus, não, o pano santo é aqui, a água santa é aqui.
Aquele pessoal é tudo endemoniado. Se levar uma sacola e passar umas 4 igrejas, sai com a sacola cheia. Não, e o pior de tudo é porque você entra lá, vai ter o pano santo. Só que o pano santo não é de graça, né? Tem que ter uma oferta, um dízimo. Exatamente. Água santa, o pano santo, a toalha santa. Vamos para o último tópico da nossa live: líderes sem vocação, formados mais para o palco e para o mercado do que para o cuidado humano. Isso está muito comum, principalmente, né, professor, nas sucessões. A galera que está chegando agora de segunda remessa não está conseguindo manter essa mesma performance. Quando começou, lá no começo, gente, eu não estou aqui para questionar a fé de vocês, falar que vocês estão errados, para falar, sai da igreja, não. Eu quero que vocês raciocinem. Quando esse trabalho começou, e até hoje tem muitas pessoas que eu conheço, pastores, eu vi os testemunhos do Jobes, eu conheço várias pessoas que fazem por amor mesmo, gente, que ama as pessoas. Eu conheço pastores que o cara tira do salário dele, coloca lá no poste para não ter que pedir tanta oferta, entendeu? Tem pessoas que fazem por amor. Então, essas pessoas, eu lembro, hoje eu estou completando 40 anos, né? Quando eu tinha meus 14 anos, gente, ser pastor da Igreja Universal era melhor que ser um médico. A mãe que chegava na igreja e falava, meu filho foi ser pastor, meu filho, o pessoal batia palma para essa mãe, que era uma coisa maravilhosa. Hoje, se você falar que seu filho fosse ser pastor, é capaz até do pessoal pegar e prender o menino de casa e não deixar mais ele sair, entendeu? Então, o que acontece? Tinha uma espiritualidade tão boa, aí o pastor chegava lá e via que tinha oferta, via que tinha proposta, mas ele sempre olhava com aquela questão espiritual, sempre olhava com aquela questão de Deus, tal. Só que com o tempo, com o boom das igrejas neopentecostais, o que acontece? Não virou mais vocação, virou uma profissão. E eu vou dar um exemplo para vocês. Gente, eu estudo muito, eu vejo vários vídeos, entendeu? Eu vejo o próprio canal do Palhaço e outros, né, do Jobert. O que acontece, gente? Eu já vi de áudio. Eu lembro, eu vou falar a última que aconteceu, Jobert, quando o Romualdo abriu a igreja dele. Porque o pessoal pensou que o Romualdo ia ser a maior monstruoso evangélico gospel do mundo. Todo mundo pensou que ele seria um meteoro caindo na Terra. Tanto que o pessoal, todo mundo falava que ele ia ser 10 vezes mais que o Valdemir, aquela coisa toda. Eu também achava isso, só que ele já chegou cansado, já chegou em outro ritmo e tal, e eu acho que ele não queria mais quebrar a cabeça, entendeu? Aí o que acontece? Quando o Romualdo chegou, o que acontece? Centenas de pastores foram levar o currículo para o Romualdo. Romualdo, está aqui meu currículo. Eu era pastor na Universal, eu fui bispo na Mundial, eu sou pastor regional na igreja tal, e eu sei todo o trâmite. Está aqui, um currículo neopentecostal. Acredita nisso, meu irmão? Tá desse jeito. E foi centenas de pessoas para ele levar o currículo. Ele abarcou muita gente. O Luciano Neves também levou muita gente assim. E qual é o critério? Não é você chegar lá querendo fazer a obra de Deus nem nada. Aí chega lá o líder, você sabe arrecadar? Sei. Sabe pedir dízimo? Sei. Sabe pedir oferta? Sei. Sabe fazer um culto show? Sei. Pronto. Virou uma profissão. Cadê a vocação? Cadê o amor às almas? Cadê tudo aquilo? Porque se o cara tivesse amor à alma, ele ia sair de uma instituição dessa, ele continua trabalhando para Deus de outras maneiras. Mas não. Ele vê que aquele grande líder lá tá abrindo outra instituição, o cara leva o currículo dele. E pasme. O primeiro problema que esses pastores têm é que eles não conseguem receber a quinzena e aí já começa a reclamar e mandar o áudio, começa a virar um inferno. Porque virou uma vocação. Aí na minha anotação tá aqui o seguinte, ó. Esses novos líderes, não os antigos, né? Ou até esses novos mesmo, aqueles que têm uma espiritualidade, né? Eles não têm vocação, eles foram formados para o palco. Então, quando chega alguém lá no Luciano Neves, Luciano era da graça. Opa, então, esse cara aqui sabe pedir disso, sabe pedir oferta, tá dentro. Opa, era da Universal, beleza. Até a Universal tá absorvendo também gente que tá vindo, porque tá faltando trabalhadores, entendeu? São funcionários, são colaboradores, né? Aí o que acontece? Esses novos líderes foram formados para o palco e para esse sistema. Então, você coloca esse cara na Assembleia outra coisa, ele tem um estranhamento, entendeu? Eles não têm mais o cuidado humano. Se formou no modelo para comunicadores, performadores, certo? E o que acontece? Eles não têm mais aquela formação de cuidadores, de conselheiros e líderes éticos, certo? Eles sabem falar bonito e sabem vender a emoção, certo?
mas não sabe acolher e não sabe lidar com o problema espiritual das pessoas. Se tu for um camarada desse falar que tu tá com determinada coisa, ele, ó, pega pro envelope que tu vai ser abençoado, já é o cerne, já é o robotizado. Mas o cara fala, não, vamos lá, vamos sentar aqui, vamos ver, vamos resolver essa situação, vou te dar um conselho prático. Eu lembro que antes na Igreja Universal, bem antes mesmo, quando na época que eu frequentava, gente, os pastores, eles estavam nos conselhos legal, cara. Chegava lá a mulher, que eu quero separar do meu marido, calma, calma, como é que tá esse casamento? O cara falava assim, era pastores solteiros mesmo, e eu via aquela assim, sabe por quê? Porque o cara buscava entender sobre dinâmicas e conflitos humanos. Hoje não, esse pessoal que foram formados de performances, né, esses performances da fé, eles já têm uma cartilha pronta. A envelope é o dízimo, a oferta, e você vai detonar, ou você é endemoniado, ou você é abençoado. E, pasme, o jeito deles trabalhar se replica em todos os cantos. Manifestações de demônios espirituais, todo canto trabalho com dízimos e ofertas para um crescimento espiritual, e todo canto, o camarada que comprou um carro em 180 prestação para trabalhar de Uber, eles colocam em cima do altar como se o cara tivesse comprado o carro à vista e fosse abençoado por ter ido na igreja. Entendeu? E sem contar aquele terror, eles têm um terror, né? Gente, eu fiz uma viagem agora para o Nordeste, eu fui de moto. Eu saí de Goiás, fui até Fortaleza de moto e voltei. Eu podia ter virado estatística, porque estatisticamente você tem mais acidentes de moto, isso não aconteceu. Mas se fosse na minha época eu falar para o pastor desse que eu ia viajar no final do ano, ele, opa, não vai não, vai acontecer alguma coisa contigo. Entendeu? Porque eles já têm toda a cartilha do terror, é a cartilha da petição, né, daquela litigância de má-fé financeira, certo? E a cartilha neopentecostal para todos esses templos, tanto que se você entrar na Mundial, você entrar na Igreja da Graça, você entrar na Igreja de Norte Newbrook, você entrar na Universal, você entrar em todas elas, muda algumas palavras, mas a performance é a mesma. Então, eles viraram performance da fé. E isso também prejudica essas igrejas. Perfeito, meu querido. Eu acho que aqui a gente conseguiu trazer muita clareza. É muito importante que as pessoas entendam, né, esse cenário, estejam prontas para discutir sobre isso, entender o que leva um novo movimento religioso a nascer, o que leva esse movimento a crescer, se expandir, e o que leva ele ao declínio. A Só gente fazer teve aí... só para a gente fechar lá, o que está substituindo esse sistema? O pastor Coxa, Bruno Leonardo, né? Aqueles pastor bonito que parece parece até o Ken da Barbie, com a Ferrarizona e tal. Hoje, você entra no TikTok, tem pastor para tudo, pastor da revelação, pastor da cura, pastor do financeiro, pastor disso. Eu conheço várias pessoas que frequentavam a Igreja Universal e hoje houve a oração do Bruno Leonardo. Ele não vai no templo, mas ele tem o seu coxo da fé. Detalhe. Quando o Bruno Leonardo, esses pastores estão falando, eles falam, você vai ser abençoado. Você está com o seu celular na mão, pequeno gafanhoto. Você acha que é para você, ele está falando para milhões de pessoas. Quando o cara está no templo, o cara está no templo, ele tem que falar no coletivo. O cara que está no celular falando para você, ele se acha individual. Isso está conquistando as pessoas e mudou a dinâmica. Por isso que as igrejas pentecostais elas estão acabando. E o novo pentecostalismo é essa questão o quê? Digital, né? E outra, eles também têm uma maneira mais sutil de falar. Eles não falam assim, irmão, você é um derrotado. Irmão, você vai ter outra mentalidade. Você vai dar aqui R$10 de oferta para a gente continuar esse programa aqui com a nossa mídia, o nosso aparelho, e você vai ter uma nova mentalidade para resolver esses problemas. Ou seja, eles diluem aquela pancada que eles dão no fiel para falar de uma maneira mais suave, chamado o coach gospel. É o que está substituindo hoje esse pessoal e é o futuro aí dessas instituições. E o Pix também, né? O Pix facilita muito, porque dentro do templo a abordagem alcança a pessoa de forma instantânea, e se ela tem o dinheiro ali, ela dá na hora. Se ela pega o envelope e leva para casa, muitas vezes o estímulo acaba e ela joga aquele envelope fora. Agora, assistindo a TV, antigamente a abordagem dizia, vá no banco amanhã. Hoje não. Hoje é instantâneo. Ela pode se arrepender depois, já deu. Então, a sociedade muda e automaticamente as comunidades religiosas vão se adaptando para se manter, para sobreviver e também para se expandir. Meu querido, muito obrigado pela sua contribuição. Acho que foi muito bom. Estar aqui. Né? Realmente a gente fala desses assuntos, é um prazer estar aqui. Para quem vai assistir depois, então,
por favor, dê as suas contribuições finais para a gente encerrar. Gente, estamos aqui desmascarando um sistema imperial, interreligioso, que no nosso Brasil e em tantas outras localidades virou uma destruição de vida de pessoas, ok? Então, o que acontece? Não estou aqui para difamar pastor A ou B, líder A ou B, estamos aqui para poder abrir os olhos. Então, gente, tenha consciência de você poder estar junto da sua família, tenha consciência de você poder cuidar e amar seu próximo de verdade, e não ficar sustentando, sabe, uma gordura de poder. Toda uma ostentação de líderes religiosos que não vai ter volta nenhuma para vocês, que a gente quer abrir seus olhos. Entendeu? Que você possa ter uma fé consciente, uma fé viva, de amor ao próximo, da leitura dos evangelhos, da praticação do amor em Cristo e saber que você não precisa viver o estelionato da fé para ser feliz. Porque esse estelionato da fé, ele dói no bolso, dói na consciência e dói na alma, e no final você sai muito machucado. Muito obrigado a todos que chegaram até aqui, muito obrigado por essa terceira oportunidade de participar aqui com vocês, entendeu? E quero sempre poder contribuir numa análise histórica de um historiador formado, certo? Falando, um pesquisador nato de religião, falando sobre os abusos e traumas religiosos. Compre livros aí do nosso amigo Volbis, que são leituras preciosas para que vocês possam abrir a mente de vocês. E quem tiver, certo? Estou com um problema de depressão, de ansiedade, um trauma religioso, depressão é uma coisa ruim, né? Entre em contato com o nosso amigo Jobs, que ele vai ter aí todo um profissionalismo para poder te atender, toda uma estrutura acadêmica para poder lhe direcionar para você ser uma pessoa melhor na vida e ter uma direção melhor na sua intelectualidade. Muito obrigado a todo mundo, gente. Valeu. Exatamente. E o apoio terapêutico é importantíssimo, né? Eu só vou deixar um exemplo. Eu tenho um paciente jovem que passou muitas coisas difíceis na vida dele por causa de um transtorno que ele tinha. E que a família sem instrução nem imaginava. Então foi muito disciplinado, ele é desajeitado, ele é isso, ele é aquilo. E aí a gente vê que a falta da informação, o transtorno em si já gera sofrimento psíquico, né? Já gera disfunção. A falta de informação só piora esse quadro. Então, buscar ajuda com um profissional é muito importante. Se você deseja fazer terapia, vai ser um prazer poder te acompanhar nessa travessia, te ajudar. Nosso link está aqui para você adquirir nossos livros, mandar mensagem, entrar na Amazon, no Clube de Autores, comprar os livros. Vai ser um prazer estar aqui. Meu querido, muito obrigado pela sua participação. Foram aí quase 2 horas de um bate-papo muito enriquecedor. Vai ficar registrado aqui. Boa noite para todo mundo, tá? Eu vou deixar um recadinho e por aqui a gente fica com a nossa live. Abraço para todo mundo. Fiquem com Deus. Aqui o vídeo que você acabou de assistir, de alguma forma, vai contribuir para o seu crescimento espiritual, para o seu crescimento como pessoa, para o seu crescimento como indivíduo, para se posicionar dentro da sociedade que você está inserido. O nosso trabalho é um trabalho muito importante aqui no YouTube. E se te ajudou de alguma forma, você pode também contribuir para o nosso trabalho. Recentemente, o YouTube liberou uma nova ferramenta onde a gente pode trabalhar aqui divulgando links do Mercado Livre, da Shopee e também do Magazine Luiza. A gente vai colocar produtos aleatórios aqui embaixo e caso você tenha interesse, você pode comprar esses produtos através desses links e o nosso canal vai estar recebendo comissão diretamente aqui pelo YouTube. Se os produtos que a gente vai compartilhar não são os produtos que você deseja, ainda assim você pode clicar nesse produto, ser direcionado para o site. Lá no site você pode comprar outros produtos e ainda assim a gente vai receber a comissão por esses produtos vendidos. Então eu separei aqui alguns produtos que a gente vai compartilhar que não necessariamente precisam ser os produtos que você vai comprar, mas você pode comprar outros. Então, aqui embaixo no link da Magazine Luiza, a gente colocou aqui uma TV, Smart TV, Full HD, de 47 polegadas. Se você tem interesse em outros modelos, tamanhos, você vai através desse link lá na loja você seleciona. Temos também aqui um smartphone da Samsung Galaxy A16
com preço muito bom, 5G, 120 GB de memória interna, 4 GB de memória RAM. A câmera é de 50 megapixels e a tela é bem grande, pessoal. Tela de 6,7 polegadas. Esse link está aqui no site da Shopee, você pode adquirir esse smartphone ou outro modelo. Coloquei aqui também um link do Mercado Livre com o smartphone da Samsung Galaxy, o A14, é um pouco inferior a esse que a gente compartilhou, e aí você vai comprar ele tem 128 GB de memória interna, 4 GB de memória RAM, lá no Mercado Livre, um preço muito bacana. Eu compartilhei aqui, pessoal, também um fone de ouvido sem fio, Bluetooth 5.2, uma tecnologia muito boa, microfone à prova d'água, tá lá na Shopee por um preço muito baratinho, tá? Se eu não me engano, menos de R$100. Aqui embaixo vai aparecer os preços dos produtos, se você tem interesse no fone. Também eu compartilhei aqui esse livro, que é uma leitura obrigatória para quem acompanha o nosso canal. Inclusive, esse livro vai virar filme. Eu tenho até aqui a versão antiga, de 1995, Os Bastidores do Reino. Lá na Shopee você vai comprar esse livro, o link está aqui abaixo também. Temos esse livro que é de meu amigo, ex-pastor da Igreja Universal, pastor Flávio Gabriel. Inclusive eu tenho esse livro, leitura muito boa. Você compra lá no Mercado Livre, o link está aqui embaixo. Igrejas evangélicas que se tornam seitas perigosas. Uma leitura muito bacana. Eu compartilho com vocês aqui mais um link do Magazine Luiza, uma Smart TV, 65 polegadas, LG, 4K, Ultra HD 65, uma TV para você colocar na sua sala, uma TV maravilhosa. O link está aqui. Entra no link e você pode escolher outro tipo de TV ou outro produto. Eu separei também aqui um kit do Mercado Livre, kit 3 camisas masculinas, Slim. A Slim é que vem uma costura aqui na lateral, que deixa a camisa mais justinha. Slim manga longa, botões luxo. Um kit com 3 camisas, por um preço muito baratinho no Mercado Livre. Tem também um kit com 4 camisas masculinas, básicas, 100% algodão, lisa, no Mercado Livre. O link está aqui embaixo. Camisa casual para você vestir no seu dia a dia. Para você que está atrás de tecnologia, notebook da Asus, Spire Go, um notebook grande de 15,3 polegadas, SSD de 256 GB de memória interna, 8 GB, e olha a memória, 8 GB de uma memória DDR5, pessoal. DDR5 é o que a gente tem de mais avançado na memória RAM de um computador. E o Windows 11 Home, o Windows básico, já vem instalado. Kit de bermudas masculinas para academia, treino, praia e verão, fit. Lá no Mercado Livre você encontra esse kit muito baratinho. Separei algumas coisas para mulheres também. Um kit com 3 shorts feminino, moda verão, bolso e elastano na composição. Um short casual, 3 shorts por um preço bem bacana. Garrafa térmica inox, tá? Inox, 50 ml, meio litro de água, resistente. E aqui o fabricante garante 10 horas de temperatura conservada, que pode ser quente ou frio. O link do Mercado Livre está aqui embaixo. Você pode escolher outro tipo de garrafa térmica se você não quiser esse modelo. Kit com 4 blusas femininas algodão na Shopee. Preço maravilhoso aqui embaixo também, tá? Enfim, o tênis masculino esportivo, ideal para academia. Esse tênis está muito barato, pessoal. Ultra leve, muito confortável. Você adquire esse tênis na Shopee. Enfim, esses foram alguns dos produtos que a gente trouxe aqui. Se esses produtos não te interessam, você está atrás de outras coisas, você pode clicar nos links, Mercado Livre, Shopee, Magazine Luiza, e ele vai te levar para o site onde você vai comprar outros produtos que você tem interesse, tá bom? Comprando esses produtos ou outros, você vai estar apoiando o nosso trabalho e garantindo que a gente continue esse trabalho maravilhoso que tem ajudado muitas vítimas de abuso religioso pelo mundo todo. Beijo no coração.